Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais uma aula aqui da Medsco. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Paulo, sou fundador e professor aqui da Medsco. E na aula de hoje nós vamos abordar um tema importantíssimo para as provas da faculdade, para as provas de residência, em especial para a prática médica, que é o acidente vascular encefálico isquêmico, ou AVC isquêmico. E eu quero garantir para vocês que essa aula ela foi planejada para ser uma das melhores aulas disponíveis sobre esse tema que vocês verão ao longo da formação de vocês. Por que que eu garanto que vai ser uma das melhores aulas, talvez até mesmo a melhor aula que vocês verão sobre esse tema? Porque essa aula ela foi pensada para explicar tudo o que vocês precisam saber sobre esse assunto de modo extremamente didático e organizado. Então, se você não sabe nada ou se você já tem um conhecimento prévio sobre esse assunto, certamente você vai chegar no final dessa aula tendo uma visão totalmente nova, totalmente diferente e totalmente completa, sobre esse assunto. Pronto para brilhar aí nas provas da faculdade ou até mesmo, nosso grande objetivo aqui, você brilhar e dominar com segurança esse assunto na prática médica. Então, antes de nós começarmos, quero ressaltar também para você nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, divulgar o nosso conteúdo para seus amigos e colegas e dar o seu feedback aqui dessa aula e fazer aí seus, comentários sempre que possível. Então, pessoal, também quero ressaltar para vocês que essa aula ela está sendo gravada em abril de 2026, então ela está em consonância com as atualizações da última diretriz de acidente vascular encefálico isquêmico, que foi liberada pela RA, em janeiro de 2026. Então, se você ainda não viu as atualizações que essa nova diretriz trazem, pode ficar tranquilo que nessa aula a gente vai atualizar tudo para vocês. E vamos começar falando sobre a definição dessa doença. Então, o AVE, também conhecido como acidente vascular encefálico, ou AVC, que também é conhecido como acidente vascular cerebral, ele vai ser uma urgência, né, uma urgência emergência neurológica grave. E ela vai ser caracterizada por um déficit de perfusão, ou seja, de suprimento sanguíneo no tecido encefálico. E esse déficit ele pode ocorrer por diferentes etiologias, seja uma etiologia isquêmica, né, que eu vou ter uma obstrução de uma artéria que leva o sangue para o cérebro, ou uma etiologia, hemorrágica, que eu vou ter então uma lesão de uma dessas artérias. E essa diminuição, esse déficit de perfusão vai levar então, né, a um quadro de uma neurológico agudo, geralmente, né, grave, que pode deixar esse paciente com sequelas para a vida toda, com comorbidades para a vida toda, ou até mesmo levar esse paciente à morte. Então, assim, é uma doença extremamente importante que nós possamos dominá-la muito bem. E lembrar que o AVE, ele está dentro aí, né, das síndromes cerebrovasculares. Então, nós temos uma divisão, etiológica geral do AVE. Então, o AVE ele é o acidente vascular encefálico, mas nós temos aí alguns tipos. Por exemplo, nós temos 2 grandes tipos, que vai ser o AVE isquêmico e o AVE hemorrágico. Do AVE isquêmico, nós temos aí um subgrupo chamado de a ataque isquêmico transitório, né, ou AIT, como alguns conhecem. E dentro do AVE hemorrágico, nós temos então a hemorragia intraparenquimatosa e também temos a hemorragia subaracnoide. O grande foco dessa aula vai ser, como eu disse anteriormente, o AVE isquêmico, que vai ser justamente, cerca de 80% dos casos que nós iremos atender aí no pronto-socorro. O AVE hemorrágico ele corresponde a cerca de 20% dos casos dos pacientes que a gente vai atender. Então perceba que o AVE isquêmico é realmente muito mais importante nós dominarmos esse assunto muito bem, apesar de que em outras aulas nós vamos abordar também o AVE hemorrágico, as suas subdivisões, o AIT, especialmente no nosso curso de neurologia. Então, começando a falar sobre a epidemiologia, a gente tem que o AVE isquêmico, ele vai ser um dos grandes responsáveis por óbitos no Brasil. A gente pega que em alguns momentos no Brasil, o AVE isquêmico ele ocupou o primeiro lugar, de principal causa de morte da população. Então é realmente uma doença extremamente importante. Ela disputa com infarto, com pneumonia, e outras, né, etiologias que a gente sabe que são muito relevantes em questão de morbimortalidade. Nós também temos que a epidemiologia, ela tem uma preferência pelo sexo masculino, geralmente, né, porque de modo geral, o sexo masculino tem mais prevalências de doenças, vasculares, por questões, hormonais principalmente. E, além disso, a população negra e parda, ela também é mais acometida por essa doença. Também é associado aí às comorbidades que a gente vai ver. É uma doença que ela vai atingir tipicamente a população mais velha, então ela vai ser mais comum a partir dos 55 anos de idade, mas que a gente reforça que atualmente, né, cada vez mais se nota-se, um aumento de casos na população jovem, associada aí muitas vezes a fatores de risco que nós iremos citar a seguir, como por exemplo hábitos de vida, desregulados e pouco saudáveis. E a morbimortalidade ela vai aumentar aí conforme maior for a idade do indivíduo. Então, quais são esses fatores de risco? Os fatores de risco do AVE são muito importantes nós termos eles em mente,
porque algumas, literaturas e evidências trazem que o indivíduo que não possui tais fatores de risco, ele praticamente zera as suas possibilidades de ter um acidente vascular encefálico. Então, realmente, os fatores de risco aqui vai ter um efeito muito importante, na causa, né, na incidência do AVE na população. Então, a gente coloca que a tríade principal de fatores de riscos, que vai ser a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes mellitus e a fibrilação atrial. A grande maioria dos pacientes que cursam com AVE, eles terão um desses 3 ou até mesmo os 3 fatores de risco. Mas nós não podemos também negligenciar os demais, como a dislipidemia, a arteriosclerose, a idade avançada também é muito importante, a obesidade, sedentarismo, ansiedade, o etilismo, tabagismo e também a estenose, né, sintomática de artérias cranianas e de artérias cervicais. Como também o uso de medicamentos e outras substâncias, que podem, né, predispor esse paciente a ter um AVE. Então, né, aqui na direita eu coloquei para vocês uma imagem típica de um paciente que possui esses fatores de riscos para o AVE, né, um paciente obeso, com diabetes, com pressão alta, em uso de substâncias, né, que possui uma dislipidemia. Então esses são aí os nossos principais fatores de riscos e também o paciente cardiopata. E agora falando sobre a etiologia, né, quais são de fato as causas que resultam em um acidente vascular encefálico. Eu criei aqui esse mnemônico ADACO, na realidade ele é uma adaptação, né, de um outro mnemônico existente, que nós vamos interpretar da seguinte maneira: o A de Adaco, nós temos então a arteriosclerose, a gente vai dividir essa arteriosclerose em de grandes vasos, como por exemplo, a carótida, as artérias vertebrais, e a arteriosclerose de pequenos vasos, que são ali os vasos intracranianos, tais como os do polígono de Willis. Temos também no D, a dissecção arterial, tá, importantíssima, especialmente dissecção arterial de vasos cervicais. O segundo A de Adaco serão então as angiopatias. Um ponto interessante aqui nas angiopatias, geralmente elas estão mais relacionadas a causas, né, de AVC hemorrágico, mas elas também contribuem indiretamente ou diretamente para um AVC isquêmico. Então, dentro de angiopatia nós temos que pensar em aneurisma, malformações arteriovenosas, angiopatia amiloide cerebral, angiopatia diabética e angiopatia hipertensiva. O C vai ser então de cardioembólico, então nós pensamos em causas cardiovasculares, né, por exemplo, paciente que cursa com IAM, uma fibrilação atrial ou outras arritmias, um TVP, paciente sagástico, paciente que tem forame patente, endocardite e outras cardiopatias importantes. O segundo C de Adaco vai ser aquele AVC criptogênico, então ele não tem uma causa definida. E por fim, o O de Adaco, a gente vai pensar então em outros. Aqui entra aquelas causas atípicas, geralmente quando acontece em uma população jovem, né, uma população que a epidemiologia não bate. Então a gente pode pensar, por exemplo, anemia falciforme, neoplasias, uso de medicações, neurosífilis e outras causas aí atípicas de AVC, mas que devem ser investigadas. E por que é tão importante nós definirmos e investigarmos essa etiologia do AVE? Vai ser por 3 motivos. Primeiro que, uma vez que nós determinamos qual é a etiologia do AVC, ou seja, qual foi a causa dele, nós vamos conseguir realizar um diagnóstico completo da condição do paciente. E uma vez que nós conseguimos, definir esse diagnóstico completo, nós nos tornamos aptos a tratar adequadamente este paciente. Tanto o tratamento agudo, como também o tratamento da causa base. Então, muitas vezes, o paciente vai chegar para mim já com AVE avançado, um AVE fora da janela de tratamento. Então, eu não vou conseguir tratar aquele AVE em questão, mas eu posso identificar a etiologia do paciente, né, a etiologia daquele acidente vascular encefálico e tratar essa etiologia. Com qual objetivo eu vou fazer isso? Evitar novos episódios. Então, às vezes, é tão mais importante você tratar a etiologia do que você tratar o AVE em si. Porque se você trata o AVE e esquece de investigar, esquece de fazer controle de fatores de riscos, esquece de tratar a causa base, esse paciente, em pouco tempo depois, vai ter outro acidente vascular encefálico. Agora vamos entrar aqui em um dos temas mais complexos do AVE, que é o quadro clínico. Marcos, por que é tão complexo? Porque acontece o seguinte: o AVE, o quadro clínico, vai ser extremamente heterogêneo. Ele pode variar desde um simples desvio de rima labial, desde uma parestesia leve, né, ou uma síncope, até mesmo a um rebaixamento de consciência grave, até mesmo um AVE, né, súbito que vai levar esse paciente rapidamente à morte. Então, é um quadro clínico extremamente complexo e heterogêneo. Ele vai depender, a sua apresentação clínica, essencialmente do território vascular acometido. Então, não tem como a gente entender de fato o tratamento e a apresentação clínica do acidente vascular encefálico sem nós compreendermos antes a vascularização encefálica. Então, agora a gente vai fazer uma rápida revisão deste assunto, porque é um assunto extremamente importante. Então, a vascularização encefálica, ela vai ter 3 componentes principais: a circulação anterior,
o polígono de Willis e a circulação posterior. A circulação anterior, que na imagem aqui à direita é essa região aqui, ela vai ser formada, né, ela vai ter origem nas carótidas internas, enquanto que a circulação posterior, ela vai ter origem nas vertebrais. A circulação posterior é essa circulação que nós observamos aqui. E Marcos, o que é o polígono de Willis? O polígono de Willis vai ser justamente essa região de anastomose, tá? Que vai ligar a circulação anterior com a circulação posterior, gerando aí uma anastomose desses vasos, gerando então uma dualidade dessa vascularização. Então, falando aqui sobre a circulação anterior. A circulação anterior, como eu disse para vocês, ela vai ter origem na artéria carótida interna, tá? Essa artéria carótida interna, então, ela vai se dividir em vários ramos, que a gente vai estudar a seguir, e ela vai irrigar principalmente esses ramos, né, vão irrigar principalmente quem? Os hemisférios cerebrais, a cápsula interna e os núcleos da base. Então, eu falei em circulação anterior, eu tenho que lembrar desses 3 componentes: hemisférios cerebrais, exceto o lobo occipital, cápsula interna e núcleos da base. Então tá, a artéria carótida ela vai dar então origem a alguns vasos, como a artéria cerebral anterior. Essa artéria cerebral anterior, ela dá origem a outros ramos, como a artéria pericalosa, artéria caloso marginal, né, e outros, mas que não são tão importantes nós entendermos agora. A gente tem que lembrar que a artéria cerebral anterior, ela vai vascularizar a face medial, do lobo frontal e parietal. Ela também vasculariza o corpo caloso e a área motora da perna, que é justamente ali a área, medial do lobo frontal. Já a artéria cerebral média, que é uma artéria extremamente importante, porque a grande maioria dos AVCs vão acometer a artéria cerebral média, ela dá origem, então, a ramos corticais e ramos lentículos estriados. Estes ramos lentículos estriados, a gente vai ver a seguir que eles têm uma importância fisiopatológica extremamente relevante. E essa artéria cerebral média, ela vai, então, fazer a vascularização da convexidade lateral do cérebro, né, dos hemisférios cerebrais, com exceção do lobo occipital e dos núcleos da base. Então, enquanto a artéria cerebral anterior, ela pega a região medial, né, a artéria cerebral média, ela vai pegar, então, a região lateral, eh, e os núcleos da base. A artéria comunicante anterior, ela vai, então, ligar a artéria cerebral, anterior direita com a esquerda, e a artéria comunicante posterior, ela vai, então, ligar a circulação anterior com a circulação posterior. A gente vai ver a imagem disso tudo para ficar bem claro para vocês. Vamos aqui então falar um pouco sobre a circulação posterior. A circulação posterior, ela vai ter origem nas artérias vertebrais. A artéria vertebral, por sua vez, tem origem na artéria subclávia, e essa artéria vertebral, ela vai dar origem então à circulação posterior, como a paica, a artéria espinhal anterior, artérias espinhais posteriores, a basilar, né, e outras artérias que a gente vai ver a seguir. Então, beleza. A artéria vertebral, ela vai irrigar principalmente a região de cerebelo, tá, bulbo e medula, através dos seus principais ramos. A artéria basilar, ela vai ser formada, né, pela união da vertebral direita com a esquerda, e ela vai ter então seus principais ramos que serão a áica, os ramos pontinhos da artéria basilar e a artéria cerebelar superior. Então a artéria basilar, ela vai irrigar quem? Ela vai irrigar essencialmente a ponte, através dos ramos pontinhos da artéria basilar. E através da áica, ela vai irrigar então da cerebelar da cerebelar superior, ela irriga o cerebelo e o tronco encefálico. Mas a artéria basilar em si, ela vai irrigar a ponte através dos ramos pontíneos. Aí nós temos então as artérias cerebelares, que são 4. Nós temos a artéria cerebelar posterior, tá. A artéria cerebelar posterior, ela vai ser então vai ter origem na basilar, ela vai irrigar perdão, falei errado, tá. A gente viu que na circulação anterior, nós tínhamos a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média. E aqui na circulação posterior, nós temos a artéria cerebral posterior. Ela tem origem, então, na basilar, e ela vai dar origem a ramos talâmicos, ramos corticais occipitais, então lá para o lobo occipital, e ramos temporais. Então, com esses ramos, nós já sabemos qual que vai ser a região de vascularização da artéria cerebral posterior. Ela vai, então, irrigar o lobo occipital, o lobo temporal medial, então a região medial do lobo temporal é a base do lobo temporal, e também o tálamo. E aí nós temos as 3 artérias cerebelares. A primeira delas é a paica, ela tem origem ali na artéria vertebral, ela vai dar então ramos que vão para o cerebelo, tá, inferior, e para o bulbo lateral. Então a paica significa artéria cerebelar póstero inferior. Já o outro ramo é a aica, né, então a aica ela vai ser a artéria cerebral antero inferior, que ela vai ter origem na basilar,
E ela vai então para a região do cerebelo anterior, inferior, né, anterior-inferior, e para a região da ponte. E a artéria cerebelar superior, ela vai dar origem então, né, ela vai ser originada da base lá também, e vai para a região do cerebelo superior, mesencéfalo. Então perceba que as artérias cerebelares, elas vão atuar muito também vascularizando o tronco encefálico. A paica vasculariza o bulbo, a artéria cerebral anterior-inferior vai ajudar a vascularizar a ponte, e o mesencéfalo vai ser também vascularizado, pela artéria cerebelar superior. Então beleza, uma dica prática que eu trago para vocês. Clinicamente falando, a circulação anterior, nós vimos que ela vai pegar quem principalmente? Hemisférios cerebrais e núcleos da base. Então, clinicamente falando, nós temos que pensar que AVC de circulação anterior vai dar origem, então, a sintomas característicos dessa região. Então, afasia, heminegligência, hipoestesia, hemiparesia ou hemiplegia, tá? Então, déficits neurológicos focais. Enquanto que a circulação posterior, ela vai pegar principalmente lobo occipital, tronco encefálico e cerebelo. Então nós temos que pensar, quando nós temos um AVC de circulação posterior, nós vamos encontrar principalmente sintomas relacionados a cerebelo, então ataxia, por exemplo, vertigem, né, nistagmo. A gente vai encontrar sintomas relacionados a tronco encefálico, tá? E nós vamos encontrar sintomas também relacionados a lobo occipital, então sintomas visuais. Então, já temos aí uma correlação clínica interessante, diferenciando a circulação anterior com a circulação posterior. O polígono de Willis, como eu falei para vocês, ele vai ser então, né, uma anastomose, que nós temos aqui entre alguns vasos, ou seja, nós vamos ter aqui, né, ele vai ser formado pelo nós temos a artéria comunicante anterior, que vai ligar a artéria cerebral anterior direita com a esquerda, tá. E aqui nós temos a artéria cerebral perdão, a artéria comunicante posterior, tá. Ela vai ligar então, aqui a artéria cerebral média, né, a carótida, com aqui as artérias cerebrais posteriores. Então o polígono de Willis, ele vai servir como um segundo caminho para o sangue. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma obstrução, deixa eu só trocar a cor aqui do colocar um roxinho. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma obstrução, né, um trombo nessa região aqui da artéria cerebral média, o sangue ele pode seguir este caminho aqui, ó, né. Ele não vai conseguir seguir esse caminho, mas ele pode passar por aqui, justamente por conta dessa região de, outros caminhos, que o sangue pode seguir. Mas qual que é o problema disso? Apesar desse polígono de Willis dar essa compensação, né, muitas vezes esse polígono de Willis na prática, ele sofre muitas alterações anatômicas. Então pode ser que o meu polígono de Willis seja perfeito, bonitinho e consiga suprir, né, consiga compensar um eventual AVC, mas que um polígono de Willis de outra pessoa, ele sofre assimetrias, ou ele é funcionalmente ilimitado, ou ele é incompleto, né, então ele não tem, por exemplo, um desses ramos aqui, tá. Então nós temos muitas alterações anatômicas do polígono de Willis, que fazem que na prática, infelizmente, muitas vezes essa estrutura ela não consegue aí compensar, uma obstrução vascular. E aí o paciente acaba realmente cursando ali com um infarto encefálico. Então, essa imagem, né, esse desenho que eu fiz, ele vai resumir bem tudo que nós vimos aqui sobre a anatomia. Então beleza, nós temos aqui o início, né, dessa anatomia no arco da aorta, tá. Do lado, esse aqui é o lado esquerdo, esse aqui é o lado direito. Do lado esquerdo, este arco da aorta, ele vai dar origem então à artéria subclave esquerda, enquanto que do lado direito, ela vai dar origem ao tronco braquiocefálico, tá, que é essa região aqui. Do lado esquerdo, nós temos também aqui que ela vai originar, né, a carótida comum. Então, beleza, vamos começar aqui pelo lado direito. Então nós temos aqui, né, o tronco braquiocefálico. Esse tronco braquiocefálico ele vai se dividir então em 2 ramos: a carótida comum, tá, e a artéria subclávia direita. Então ele se divide na carótida comum e a artéria subclávia direita. Do lado esquerdo, nós temos que essa divisão já acontece a nível do arco da aorta, nós não temos tronco braquiocefálico. Então já sai a carótida comum aqui e já sai a subclávia esquerda aqui, tá. Aí tá, da subclávia, tanto direita como esquerda, nós temos que vai sair as artérias vertebrais. Então a artéria vertebral tem origem na subclávia, tanto direita como a esquerda. Vamos começar falando então da circulação posterior. Então a circulação posterior, a origem dela é nas vertebrais, e a vertebral tem origem na subclávia. Então, olha, as vertebrais elas vêm subindo, vêm subindo, vêm subindo. Quando elas entram no crânio, né, elas fazem esse sifão. E aí, o primeiro vaso, que é a artéria vertebral da origem, que é este aqui, ó, é a artéria, né, cerebelar póstero inferior, que é a paica. Então, a paica é o primeiro vaso que tem origem,
na circulação posterior. É o primeiro vaso que tem origem na vertebral. Mais ou menos ali no mesmo na mesma altura, né, da paica, nós temos então a origem da artéria espinhal anterior. A artéria espinhal anterior, ela vai então vascularizar a região anterior da nossa medula espinhal. Mas enfim, como vai se tratar, né, de uma artéria que vai para a medula espinhal, não vai ser nosso foco aqui na aula agora. Aí beleza. Depois que nós temos então a formação da paica, essas vertebrais, olha só o que que acontece com elas, elas se juntam. E ao se juntarem, elas formam então a artéria basilar. A artéria basilar, né, é que no início dela, no início da artéria basilar, nós vamos ter então a saída da aica, né, que é a cerebelar antero-inferior, tá. Então, ó, aqui e aqui é a aica, beleza. Um ramo da aica vai ser a artéria labiríntica, que vai lá para o labirinto, tá. Então aqui nós temos, né, a aica. Depois, a gente vai ter aqui no meio da basilar vários raminhos, que são ramos, né, pontinhos da artéria basilar. Estes ramos pontinhos, eles vão então vascularizar a ponte, lá do tronco cefálico. E aí, né, o penúltimo vaso que nós vamos ter saindo da basilar, que aí vai ser esse aqui, ó, vai ser então a cerebelar superior. Então quais vasos saem da basilar? Da basilar sai a cerebelar antero-inferior, a aica, os ramos pontinos, né, e a cerebelar superior. E a gente viu que a basilar, ela vai se iniciar pela união de 2 artérias, que vai ser as 2 artérias vertebrais. E ela vai acabar também se dividindo em 2 artérias, que é a cerebral posterior, direita e esquerda. Então qual que é a ordem? Nós temos, né, artéria subclávia, vertebral, tá. Aí da vertebral, antes de formar a basilar, nós temos a saída da paica e da espinhal anterior, depois forma a basilar. No início da basilar nós já temos então a aica, depois nós temos as artérias pontinas, depois cerebelar superior e por fim cerebral posterior. Essa é a circulação posterior. Agora vamos ver então aqui a circulação anterior. A circulação anterior, ela tem origem em quem? Ela tem origem na carótida comum. Então ela vai a carótida comum, ela tem origem do lado direito no tronco braquioencefálico, no lado esquerdo ela tem origem no arco da aorta. A carótida comum ela vai subindo e ela vai se dividir, na carótida externa, que vai dar origem a artérias faciais principalmente, e na carótida interna. A carótida interna, então ela vai entrar pra dentro do crânio, quando ela entra dentro do crânio, né, a gente tem essa região que faz meio que um sifão, e aí ela vai dar origem então, o primeiro vaso que ela vai dar origem é a artéria oftálmica. Então, o primeiro vaso que a carótida interna dá origem é a artéria oftálmica, que vai vascularizar justamente a região oftálmica, né, o nervo oftálmico, e o globo ocular, a retina, etcétera. Aí, o segundo vaso que ela vai dar origem vai ser então a cerebral média. Ela vai dar origem aqui, ó, à cerebral média. E também ela vai dar origem, mais ou menos aqui ao mesmo nível de cerebral média, à cerebral com a cerebral anterior. A cerebral anterior ela tem esse formato, né, ela dá essa curvinha e depois ela segue para a região anterior. Então esses são os 3 principais vasos, né, que a circulação anterior vai dar origem: artéria oftálmica, artéria cerebral média e artéria cerebral anterior. E para fechar aqui nossa discussão, nós temos então os vasos que vão fechar, né, o polígono de Willis, que vai ser então a comunicante anterior, que vai ligar a cerebral anterior direita com a cerebral anterior esquerda, tá, esse vaso aqui, e a comunicante posterior, que é esse vaso aqui, ela vai ligar então a circulação posterior com a circulação anterior. Então eu trouxe essa imagem basicamente só para a gente ver, né, a questão da diferenciação da circulação anterior com a posterior. Então a gente tem aqui a circulação posterior, realmente numa região mais posterior, e aqui a circulação anterior, numa região mais anterior, da nossa anatomia. Uma dica que eu dou para vocês, pausem essa aula e tentem identificar aqui nessa imagem os vasos que nós acabamos de estudar. Aqui nós temos, né, uma imagem radiológica destes vasos, para a gente ver que realmente eles existem, né, não é lenda urbana, e que realmente é tudo muito bonito. Então a gente consegue observar aqui muito bem o polígono de Willis, nessa região, a gente consegue observar aqui embaixo, né, principalmente a circulação, posterior, aqui a gente consegue observar as carótidas, aqui a gente consegue observar, né, a cerebral média, cerebral anterior, né, cerebral média. Ó, aqui nós temos as vertebrais, basilar, né, aqui a gente tem a basilar se divide então na cerebral posterior, esses vasos grandes aqui são as artérias carótidas internas, tá, aqui é a cerebral média, aqui é as cerebrais anteriores. Então realmente, a gente tem todos esses vasos na nossa anatomia. Então agora a gente vai para as síndromes, né, da circulação anterior. E aí o que que é mais importante da nossa aula? Nós entendemos quais serão os sintomas, de um acidente vascular encefálico em cada uma dessas artérias. Então eu falei para vocês
que as artérias, né, cerebrais, elas vão irrigar os hemisférios. Como é que é essa divisão? Nós temos então aqui em amarelo a artéria cerebral média, ela vai irrigar a convexidade lateral do nosso cérebro, então é justamente essa região lateral, né, dos nossos hemisférios, com exceção do lobo occipital. Nós temos aqui em cima, em azul, a artéria cerebral anterior, ela irriga então a região, medial, né, então ela irriga a região medial do lobo frontal e lobo temporal, perdão, lobo frontal e lobo parietal, tá. E também aqui, ó, ela vai irrigar o corpo caloso, ela irriga o corpo caloso. Aqui medialmente a gente consegue ver que a artéria cerebral média, ela vai irrigar medialmente só uma parte, né, aqui uma parede do ventrículo e o polo aqui temporal. E a artéria cerebral posterior, que está em vermelho, ela vai perdão, ela vai irrigar principalmente lobo occipital, eh, também aqui, né, a porção medial inferior do lobo temporal, certo? A região aqui do tálamo, né, o tálamo, e também aqui a região posterior do corpo caloso. Então essas aqui são as principais territórios vasculares dessas artérias. Lembrar também nesse corte aqui não dá para ver, mas a artéria cerebral média ela vai irrigar a cápsula interna e os núcleos da base. Então isso aqui é muito importante a gente pensar no território vascular a nível sensitivo e motor primário. Então a gente tem lá, né, o giro pré-central, que é a área primária motora, e o giro pós-central, que é a área sensorial primária. Então a gente sabe que no nosso cérebro a gente tem uma somatotopia, ou seja, cada região vai ter então uma referência anatômica, né, uma referência funcional anatômica. Então se eu venho aqui na área motora, por exemplo, né, e sensorial também, a gente vê que a parte mais medial é justamente a parte responsável pela sensibilidade e motricidade da região inferior do nosso corpo, então tronco e membros inferiores. Então tronco e membros inferiores. Quando eu pego essa região mais medial, é principalmente face, membros superiores e mão, né. Então, tanto sensitivo como motor, região medial é tronco e membros inferiores, região lateral vai ser então face, né, face, braços, mão, né, língua. Então, a gente tem essa divisão aí da território sensitivo e motor. Ou seja, a gente vê que quando a gente pega um AVC de artéria cerebral média, que vai ser essa artéria mais, amarela, a gente pega principalmente território sensitivo e motor de braços, mão e face. Se eu pego o território vascular de artéria cerebral anterior, eu tenho principalmente comprometimento de tronco e pernas, e também de região genital. Então, com isso nós já vamos conseguir diferenciar clinicamente, né, qual o provável território vascular acometido. Então, vamos ver aqui agora, né, o território vascular da artéria cerebral anterior, a estrutura irrigada e a manifestação clínica dessa lesão. Então, nós temos que ela vai irrigar, como eu disse para vocês, a face medial do lobo frontal, que vai ser então a região que nós temos aí o córtex motor primário, em especial a região de córtex motor primário de membros inferiores. Então, com isso, nós temos também a irrigação da face medial do lobo parietal, que vai pegar a porção medial do córtex sensitivo primário, que também vai ser a região de membros inferiores. Então, a AVC de ACA, nós teremos uma hemiparesia contralateral crural. O que é crural, Marcos? É predomínio em membros inferiores. Então, o paciente vai ficar fraco das pernas, né, da perna na realidade, porque aí é uma hemiparesia. E também ele pode ter uma hemihipoestesia contralateral crural, né, então também de membro inferior. Além disso, ele pega lobo frontal medial, na região ali de áreas associativas da cognição. Então esse paciente frequentemente ele pode cursar com alterações cognitivas e comportamentais. Então ele cursa geralmente com, uma alteração de comportamento, por exemplo, agressividade, ou fica apático, né, enfim, uma alteração brusca de comportamento, ele foge do habitual comportamental dele. Ele também pega a região frontal, medial da área suplementar motora, então ele pode ter dificuldade também de iniciar movimentos, então ele cursa com uma abolia motora, ou outros sintomas, né, motores. Pega também a região do cíngulo anterior, então eu tenho aqui comprometimento do sistema límbico, então esse paciente ele pode cursar com abolia, pode cursar com apatia, mutismo acinético e outras alterações. Pega também o corpo caloso ele tem a função, né, de realizar uma conexão interhemisférica, então ele conecta um hemisfério cerebral em outro. Então esse paciente pode cursar com síndromes de desconexão, como por exemplo, né, uma apraxia idiomotora. Ele pega a região ali do órbito frontal, que é a base, né, a região inferior do lobo frontal, que é uma região que está muito relacionada à questão do controle comportamental. Então, nesse paciente, ele pode cursar, como eu falei para vocês, alterações comportamentais frequentemente, principalmente desinibição. Então, o paciente ele fica agressivo, fica falando palavrão, fica, né, ele pode, assim, ter uma desinibição mesmo, ele perde aquele senso social. Então ele pode,
tipo assim, tirar a roupa do nada e nem perceber, né, que ele tá fazendo uma coisa, meio grotesca. E também a artéria cerebral anterior, ela pega a região ali da área paracentral, que essa região da área paracentral, ela tem então a área de controle esficteriano. Então nós temos aí uma incontinência urinária. Então quando é que eu vou pensar em artéria cerebral anterior, AVC de artéria cerebral anterior? Quando esse paciente ele cursa com hemiparesia ou hemihipoestesia crural, né, ou seja, em região de membros inferiores, alterações comportamentais e cognitivas e incontinência urinária. Essa aqui é a tríade da artéria cerebral anterior. Marcos, quer dizer que ele vai ter todos esses sintomas? Não, vai depender, de quão, né, proximal ou distal ele teve a obstrução nessa artéria. A artéria cerebral média, vamos colocar um asterisco nela, porque como eu falei para vocês, é o principal sítio vascular acometido. Então a artéria cerebral média, ela vai afetar, né, ela vai vascularizar tanto a convexidade lateral frontal, como também parietal. Então eu tenho aí, né, a região lateral do córtex motor, que é a região, como a gente viu, da face e do braço, então, também do córtex sensitivo da face do braço. Então esse paciente ele vai cursar principalmente com uma hemiparesia e uma hemihipoestesia contralateral de predomínio face e braço, diferentemente da artéria cerebral anterior, que é mais predominante na perna. Também nós temos que ele vai pegar a região perissilviana dominante. Então, é a região que nós temos ali a área de Broca, mais anteriormente, e mais posteriormente a área de Wernicke. Essa região, né, se ela for acometida do lado esquerdo, que é onde nós temos essas áreas, que é o lobo, né, o hemisfério dominante, geralmente do lado esquerdo da linguagem, esse paciente vai cursar então com uma afasia, seja uma afasia de Broca, uma afasia global, né, ou uma afasia de Wernicke ou outros tipos de afasia. Se esse acometimento for no hemisfério não dominante, ou seja, do lado direito, nós vamos ter então que ele vai pegar ali a região do córtex associativo no lobo parietal. Isso vai causar, então, uma provável heminegligência espacial à esquerda. Marcos, o que é uma heminegligência espacial à esquerda? Por que ela acontece? Vamos ver aqui então. Então, nós temos aqui embaixo, eu vou desenhar para vocês, o nosso hemisfério cerebral direito, nosso hemisfério cerebral esquerdo. Tudo que a gente vê vai lá para o nosso lobo occipital, onde nós temos, então, a interpretação primária da visão, e do lobo occipital ela vai, então, para a região aqui, do lobo parietal e do lobo frontal. No lobo parietal, nós vamos ter a via da visão, que ela vai ser responsável pela noção visoespacial. Então é a nossa noção visual e espacial, ou seja, distância, posicionamento, né. Isso é muito importante. E aí o que acontece, o principal hemisfério que vai fazer essa, visão visoespacial, né, é o hemisfério direito. Por quê? É como se fosse isso aqui, ó. O hemisfério direito, ele tem a noção visoespacial do lado, eh, esquerdo, né, contralateral, e do lado direito. Enquanto que o hemisfério esquerdo, ela tem essa noção visoespacial somente do lado direito. Então se eu tenho uma lesão, deixa eu voltar aqui para o meu rostinho. Se eu tenho uma lesão, né, da artéria cerebral média direita, eu vou ter então um déficit irrigatório nessa região. Ou seja, eu vou perder aqui a minha noção visoespacial do lado esquerdo. Do lado direito ela permanece, porque quem vê o lado direito é também tanto o hemisfério direito, como também o hemisfério esquerdo. Então com isso, o paciente daqui pra cá, né, ou seja, tudo que tá da linha média pra esquerda, pra ele vai deixar de existir visualmente. É como se esse paciente não interpretasse a visão que ele tem do lado esquerdo, tá. Deixa eu ver se eu coloquei uma imagem aqui sobre isso. Não coloquei. Mas basicamente é isso que acontece. Ele tem essa heminegligência à esquerda. A gente pode, por exemplo, fazer o teste do relógio para diagnosticar isso. A gente pede para o paciente desenhar um relógio. O relógio ele é um opa, meu Deus, que relógio feio. O relógio ele é um círculo, né, o relógio ele é um círculo, e aqui tem as horas, 1, 2, e ele vai dando essa volta. O paciente normal, ele desenha um relógio bonitinho. O paciente que tem essa heminegligência, ele vai então aqui é o lado direito, tá. Ele vai desenhar então o relógio só do lado direito. Esse lado aqui ele não vai escrever nada, porque é como se não existisse. Então, assim, ele vai ter realmente uma negligência, né, uma heminegligência visual, espacial à esquerda, justamente quando tem o acometimento do lado direito. Se é do lado esquerdo, eu vou ter predominantemente sintomas relacionados à linguagem, que pega a área de Broca e ou a área de Wernicke. Nós temos também, né, o campo ocular frontal, que vai então estar relacionado ao controle do olhar conjugado. O que isso quer dizer? O lobo temporal, perdão, o lobo frontal direito, ele vai empurrar o nosso olho para o lado esquerdo. O lobo frontal direito, ele vai empurrar nosso olho para o lado direito, e com isso o olho fica retinho. Se eu tenho, então, uma lesão nessa região, né, do campo ocular frontal, um déficit de perfusão da artéria cerebral média, se é do lado direito, a minha lesão é do lado direito, o lado esquerdo vai estar normal e o lado direito vai estar ruim. Então,
eu tenho que o meu olho, né, ele vai estar sendo empurrado só pelo lado esquerdo. Então o paciente ele vai ficar com o olho mais desviado para a direita, ou então ele só vai conseguir olhar para a direita, entendeu? Já se você tem um AVC, né, do outro lado, do lado esquerdo, eu vou ter então, né, o lado esquerdo ruim, o lado direito bom. Então só o lado direito vai empurrar o olho, então o olho ele tende a ficar mais desviado para a esquerda. Então a gente fala que é um desvio do olhar para o lado da lesão. O olho ele desvia em direção ao lado que está lesionado. Nós temos também na artéria cerebral média, as radiações ópticas, então a gente tem ali a região onde passa a via visual, então esse paciente ele pode cursar com uma hemianopsia homônima contralateral. A gente também tem a região do lobo da ínsula, onde nós temos uma a integração autonômica e sensorial, então esse paciente ele pode cursar com alterações autonômicas. E nós temos então também ali a região do núcleo da base da cápsula interna, que vai ser principalmente irrigada pelos ramos, né, da artéria cerebral média, chamados de artérias lentículas estriadas. Então essa região nós temos ali a região do putamen, núcleo caudado e a cápsula interna. Se eu tenho o acometimento dessa região, eu tenho então uma hemiparesia contralateral pura. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que na cápsula interna, eu tenho a convergência, né, ou seja, todas as fibras motoras e sensitivas, elas passam naquela região, agrupadas. Então eu tenho uma hemiparesia contralateral pura, tá? E, pegando núcleos da base, eu também vou ter déficits motores. Marcos, você falou para mim que a paralisia facial vai ser um dos principais sintomas do acidente vascular encefálico e da artéria cerebral média. Mas como é que eu vou diferenciar uma paralisia facial, por exemplo, de uma periférica, né, como uma paralisia de Bell ou uma Ramsay-Hunt, de uma paralisia facial de origem isquêmica, né, de origem central? Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que voltar na neuroanatomia. Vamos ver como é que acontece essa inervação motora da face. Então eu tenho aqui, né, os gânglios, tá? Gânglio, pessoal, é ou núcleo, né, é uma região de sinapse de neurônio, então é onde nós temos aqui a origem do nervo facial. Eu tenho aqui, então, o córtex motor primário, tá, da região motora da face, que é essa região mais lateralizada, como a gente viu anteriormente, que é justamente a região que a artéria cerebral média vasculariza, e nós temos aqui a face do paciente. Veja que nós temos, de ambos os lados, 2 gânglios, 2 núcleos, o núcleo superior e o núcleo inferior. O núcleo superior, ele vai, dar origem a um ramo do nervo facial que vai inervar, né, a região motora da face inferior desse paciente. Enquanto que o gânglio inferior vai, eh, emitir fibras que vão inervar, né, a região superior da face desse paciente. Então tá, até aqui tudo bem, né? Nós entendemos que tem 2 gânglios, esses gânglios, né, esses núcleos, o superior vai inervar a parte inferior e o inferior vai inervar a parte superior. Agora veja só que interessante, nós temos que o gânglio superior, ele vai receber a fibra motora, o neurônio motor primário, da região contralateral. Então a gente só tem só um neurônio, ó, segue aqui meu desenho, a gente tem só um neurônio chegando aqui no núcleo inferior, no núcleo superior, para fazer sinapse com o segundo neurônio motor, para ir lá para a região inferior da face. Enquanto que no gânglio inferior, que é esse de baixo, nós temos aqui um neurônio ipsilateral, ou seja, do mesmo lado, ele vem aqui e vai inervar essa região, como também nós temos um outro neurônio, ó, um outro neurônio, que vai vir do lado contralateral. Então, no núcleo inferior, nós temos neurônios tanto ipsilateral como contralateral. Então a gente tem 2 caminhos, né, a gente tem uma redundância. Enquanto que no núcleo superior, nós temos neurônios somente contralaterais, então a gente tem somente uma via. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, né, veja bem, se eu tenho, por exemplo, uma lesão a nível central, como por exemplo a AVC da artéria cerebral média, eu vou ter um déficit vascular nessa região aqui. Então a minha lesão, ela vai pegar todos os neurônios contralaterais. Então o gânglio superior, ele vai deixar de ter funcionalidade. O gânglio superior, ele vai então dar motricidade à região inferior da face. Ou seja, o paciente ele vai ter uma né, plegia, né, uma hemiparesia na região inferior da face. Agora, apesar de eu ter também lesado fibras que vão para o gânglio inferior, do outro lado, no outro hemisfério cerebral que não foi acometido, eu tenho então fibras que vão para o gânglio inferior, né, vão para o núcleo inferior. Então, esse núcleo inferior, ele vai inervar a região superior da face. Então, na paralisia facial central, né, que pega somente um hemisfério cerebral, o déficit motor desse paciente é somente na região inferior da face. Já na paralisia facial periférica, em que eu tenho, por exemplo, lesão dos gânglios, dos núcleos, né, ou então que eu já tenho lesão do próprio nervo facial, mais perifericamente, eu vou ter então um déficit motor em toda a hemiface do paciente. Porque eu vou estar perdendo essa dualidade
que o gânglio, né, que o núcleo inferior tem de ter neurônios bilaterais. Por quê? Porque eu já tô tendo uma lesão após essa dualidade, tá. Então, essa é a diferença de uma paralisia facial periférica de uma paralisia facial central. Então a paralisia facial de um AVC de artéria cerebral média, ou de outras lesões que pegam somente um hemisfério cerebral, ela vai acometer somente a região inferior, de um lado da face, tá. Então, como eu falei para vocês, nós temos os ramos lentículos estriados, que eles serão ramos da artéria cerebral média, e eles vão ser ramos bem proximais dessa artéria. E se vocês observarem aqui na imagem, eles vão estar indo em direção justamente aqui à região do núcleo dos núcleos da base, né, então a gente tem aqui, por exemplo, o núcleo lentiforme, a gente tem aqui o núcleo caudado, e uma outra estrutura muito importante que esses ramos lentículos estriados vão vascularizar é a cápsula interna. Então a cápsula interna, ela é essa região aqui, ó, que passa entre o núcleo caudado e o núcleo lentiforme. Ela vai ser então uma substância branca, ou seja, vai ser, né, o axônio desses neurônios, e ele vai então ser uma convergência das fibras do córtex motor primário e também do córtex sensitivo primário. Então veja bem, as fibras, né, elas estão aqui dispersas no córtex motor, por exemplo, né, em todo aqui no giro pré-central, por exemplo. Com isso, nós temos que uma lesão de artéria cerebral média, por exemplo, ela vai pegar, né, essa região mais lateral, que eu falei para vocês, principalmente face, e membros superiores. Enquanto que a lesão da artéria cerebral anterior pega essa região mais medial e vai pegar principalmente perna. Porém, veja que todas as fibras, tanto de perna, né, então as fibras de perna, aqui as fibras da face, as fibras do braço, enfim, de todo o córtex motor e sensitivo, elas fazem esse movimento. Elas vão, se juntando aqui na região da cápsula interna para descer, né, pra medula espinhal. Então a cápsula interna, ela é uma convergência muito grande de fibras. Eu tenho muitas fibras de neurônios ali passando ao mesmo tempo. E aí, com isso, se eu tenho uma lesão na cápsula interna, eu vou ter então, como se eu tivesse uma lesão de toda essa região, né, de toda essa região motora e sensitiva. Por isso que a gente chama que a lesão da cápsula interna, ela vai causar uma hemiparesia, ou uma hemiplegia, né, ou, né, uma hemihipoestesia, eh, total, né, pura, porque metade do meu corpo todo vai ser acometido. Porque aqui eu tenho todas as fibras passando juntinhas ao mesmo tempo. E é justamente o território vascular dos ramos lentículos estriados. Além disso também, como eu falei pra vocês, esses ramos lentículos estriados, eles vão vascularizar a região dos núcleos da base, que vai fazer então também, né, geralmente alguns sintomas motores associados. Então, como a gente acabou de falar, né, então na cápsula interna a gente tem a passagem do trato córtico-espinhal e do trato tálamo-cortical. Então a gente vai ter, né, acometimento, uma hemiparesia contralateral pura e um déficit sensitivo contralateral puro. A gente pode ter também, né, acometimento dos núcleos da base, então do núcleo caudado, do putamen, e do globo pálido, principalmente aí pensando em distúrbios do movimento. Então, os ramos lentículos estriados, eles podem ter um acometimento isolado deles, então quando eu tenho, por exemplo, um AVC, né, aqui, nessa região, ou eu posso ter um acometimento mais proximal aqui da artéria cerebral média, em que eu pego tanto ramos lentículos estriados, como também eu pego a artéria cerebral média. E aí, como é que eu vou diferenciar isso? Quando eu tenho somente ramos lentículos estriados acometidos, que eu chamo de AVC ou AV lacunar, eu vou ter alterações puramente, né, sensitivas, então hemiparesia contralateral e hemihipoestesia contralateral, então sensitivas motoras, e ou distúrbios do movimento. Eu não vou ter alterações mais corticais, como afasia, heminegligência, hemianopsia, não vou ter desvio do olhar, não vou ter incontinência urinária, como por exemplo acontece na artéria cerebral anterior, tá. Então aqui eu penso num acometimento dos ramos lentículos estriados isoladamente. A artéria oftálmica a gente viu que vai ser o primeiro ramo que sai da artéria coronária, né, perdão, da artéria carótida interna, então ele vai dar origem aí, né, a ramos que vão para a retina, para a região coroide, também para o nervo óptico e para o globo ocular. Então eu vou ter o quê? Né, se eu acometer a retina, eu posso ter uma amarose indolor e súbita, posso ter alterações na fundoscopia, alterações visuais como escotomas, e outras alterações visuais. Posso ter também, né, com o acometimento do nervo óptico, a neuropatia óptica isquêmica. Também eu posso ter o acometimento da pupila de Marcus-Gunn. Só o que que é essa pupila de Marcus-Gunn? Ela está relacionada a lesões do nervo óptico. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui, né, então meu olho, tá? E aí, a gente sabe que do olho, nós temos aqui as pupilas e a dilatação ou a contração da pupila, ela vai ser intermediada pelo nervo óptico. Como é que isso funciona? Aqui nós temos a luz ambiente. Então, a luz ambiente. A pupila, ela vai enxergar essa luz, né, o nervo óptico vai captar essa luz, ele vai então,
levar a informação dessa luz para regiões lá do cérebro, e essa região do cérebro vai então interpretar essa luz e vai mandar sinais para os músculos, né, que fazem ali a contração da pupila, para essa pupila se adaptar à luz ambiente. Então eu tenho que ter um nervo óptico funcional para eu conseguir ter uma resposta pupilar adequada à luz do ambiente. No caso, quando eu tenho um AVC de artéria oftálmica, eu tenho o quê? Eu tenho uma neurite óptica isquêmica, eu tenho um déficit, né, vascular do nervo óptico. E aí com isso, eu tenho então a pupila de Marcus-Gunn. Ou seja, eu pego o paciente e jogo, tampo um olho dele, né, tampei o olho dele aqui, e o outro deixo aberto. E joguei a luz, só nesse olho que tá possivelmente afetado. Se esse paciente não tem dilatação da perdão, não tem contração da pupila, né, que seria o certo, né, teria a miose em relação ao estímulo luminoso, ou pior, se ele tem midríase, opa, alguma coisa está errado. Então se o paciente não teve miose ou ele teve midríase ao estímulo luminoso, quer dizer que alguma coisa está errado. E o que que você vai observar então? Você vai observar que o outro lado também não teve essa mudança. Beleza, agora eu vou lá e vou jogar o estímulo luminoso no outro olho. O que que vai acontecer aqui? Esse olho aqui, ele tá com o nervo óptico isquemiado. Agora esse olho aqui, ele tá com o nervo óptico íntegro. Então o que que vai acontecer? A luz vai conseguir atingir o nervo óptico, né, vai atingir a retina, o nervo óptico vai captar essa luz, vai levar lá para a região de interpretação cerebral, e o cérebro então vai enviar o comando para ajustar a pupila em relação a essa luz. A gente sabe que a resposta pupilar ela é bilateral, né, então a gente vai ter então uma miose, né, a pupila vai diminuir bilateralmente. Ou seja, a gente vai perceber que um lado ele não tá fotorreagente e o outro lado tá fotorreagente. Então é isso que acontece na pupila de Marcus-Gunn. E uma vez que eu jogo a luz nesse lado fotorreagente, a pupila do lado que não estava fotorreagente, ela reage também, por essa questão de que a resposta pupilar é bilateral. E se eu pego o globo ocular, eu posso ter o que é raro, né, a dor ocular. Então qual que é a síndrome clássica da artéria oftálmica? É uma cegueira, né, unilateral, súbita e indolor. É basicamente isso que a gente tem que pensar, quando a gente pensa em AVC de artéria oftálmica. Cegueira unilateral, súbita e indolor. E claro, associar também as outras alterações que a gente citou. Na fundoscopia, a gente pode observar uma palidez na retina, justamente por um déficit de perfusão. Pode ter também edema e palidez do nervo óptico, estreitamento dos vasos da retina, e também eu posso ter a mancha vermelho cereja na fóvea. Então eu tenho aqui na região da fóvea, e aí na região da fóvea eu tenho aqui essa mancha vermelho cereja. É um achado bem sugestivo, quase que patognomônico, se eu não me engano, para AVC de artéria oftálmica. Quando eu falo então de artéria carótida interna, lembra que ela vai dar origem a todos os vasos, da circulação anterior. Então eu posso ter literalmente todos os sintomas ou a maioria dos sintomas de circulação anterior. Hemiparesia contralateral, hipoestesia contralateral, afasia, né, se for no lobo dominante, ou se for no hemisfério não dominante, posso ter heminegligência, alterações comportamentais, pensando no acometimento de artéria cerebral anterior, tá? E um ponto muito importante, quando para eu pensar em artéria carótida interna, é a amarose fugaz monoocular ipsilateral. Por que que isso acontece, Marcos? Veja bem, a artéria carótida interna, o primeiro ramo dela é a artéria oftálmica, que é essa que eu coloquei aqui para vocês. Depois ela dá origem à artéria cerebral média e à artéria cerebral anterior. A artéria oftálmica, ela vai ser então o ramo, né, primário aqui da artéria carótida interna. E na artéria oftálmica nós não temos ainda a presença do polígono de Willis, então nós não temos uma circulação colateral presente. Então, se eu tenho uma amarose monoocular ipsilateral, com característica fugaz, o que que é isso? O paciente tem uma cegueira, ipsilateral, né, monoocular, e é uma cegueira temporária, essa cegueira passa depois volta, passa, volta. Isso é característica clássica de artéria carótida interna. Mas claro que a gente tem também que, pensar, né, se não é somente uma artéria oftálmica isolada. A artéria oftálmica isolada vai dar somente sintomas, oculares, né, enquanto a carótida interna pode ter outros sintomas associados, devido aos seus diversos ramos. Marcos, a gente falou muito sobre a questão de hemiparesia, hemiplegia. Como é que eu vou diferenciar um déficit motor central de um déficit motor periférico? Ou seja, como é que eu vou diferenciar um déficit motor de neurônio motor superior de um neurônio motor inferior? Vamos lá. A síndrome do neurônio motor superior, ela vai ser quando nós temos uma lesão do neurônio motor primário, né, então vai ser na região do córtex, perdão, do encéfalo, né, por exemplo, córtex motor, trato córtico espinhal, ou na medula espinhal. Já a síndrome do neurônio motor inferior, eu estou falando então de região periférica.
é a região do corno anterior da medula, que é quando eu tenho ali a região de sinapse, né, ou região do nervo periférico em si. Quando é que eu vou pensar em um neurônio motor superior, por exemplo, né, na causa de um AVC? Esse tônus muscular ele vai estar aumentado, então o paciente ele vai cursar com espasticidade, enquanto que no neurônio motor inferior o tônus muscular está diminuído, o paciente tem uma flacidez. Os reflexos profundos, ele tá aumentado. Então, por exemplo, se eu faço reflexo patelar, esse paciente ele tem uma hiperreflexia. Enquanto que no neurônio motor inferior, esse paciente ele geralmente cursa com reflexos abolidos ou diminuídos, né. Então ele cursa com uma hiporreflexia ou arreflexia. Os reflexos patológicos no neurônio motor superior estão presentes, então é um paciente ele cursa com Babinski positivo, por exemplo, enquanto que o neurônio motor inferior, ele cursa com Babinski negativo. A atrofia muscular, isso aqui é uma questão mais crônica, né, mas no neurônio motor superior ela é leve, enquanto que no neurônio motor inferior tem uma atrofia muscular intensa, mas claro que na abordagem aguda vai ser uma coisa que você vai perceber. A gente pode ter também no neurônio motor inferior as fasciculações, que basicamente são tremores musculares, nas fibras musculares ali bem localizados, enquanto que o clônus, né, que vai estar presente no neurônio motor superior, ele vai ser quando eu tenho um tremor muscular, de todo aquele músculo. Então aquele músculo todo ele começa a ter um certo tremor. E lembrar também que, se eu tô tendo um AVC, a distribuição desse déficit vai ser mais difuso. Então, por exemplo, eu vou pegar, face e braço, ou perna, né, toda a perna, então é um padrão mais difuso. Enquanto que no neurônio motor inferior, como por exemplo, quando eu tenho a lesão de um nervo, né, periférico, eu tenho um padrão mais segmentar ou territorial. Então eu pego somente o músculo, somente um grupo muscular, né, somente ali o território de inervação de um único nervo. Então, através da clínica, nós conseguimos diferenciar se esse paciente tem uma lesão, de nervo periférico ou de nervo, né, central, a nível aí de encéfalo ou medula espinhal. Então, falando aqui sobre a artéria cerebral posterior, que vai ser a gente vai estar entrando, né, na síndrome da circulação posterior, nós vamos pensar que a artéria cerebral posterior, ela vai irrigar o lobo occipital, o lobo temporal medial, o tálamo, parte do mesencéfalo e também ele vai ter ali as radiações ópticas posteriores. Então, nós vamos ter, né, com o lobo occipital, nós temos o córtex visual primário. Então, se eu tenho lesão do lobo occipital, eu posso ter, né, uma quadranopsia ou uma heminopsia homônima, contralateral, tá? E também eu posso ter outras alterações da visão. O lobo temporal medial, nós vamos ter então a região do hipocampo, que vai ser uma região essencial para a memória e cognição do paciente. Então, se eu tenho acometimento de artéria cerebral posterior, eu posso ter, né, alteração cognitiva e de memória. O tálamo, né, então ele vai estar irrigando o tálamo através dos ramos talâmicos, então ele pega ali os núcleos talâmicos, e aí com isso o paciente pode cursar com déficit sensitivo contralateral e rebaixamento do nível de consciência. No mesencéfalo, nós temos aqui principalmente, a região dos núcleos oculomotores. Então a gente pode esse paciente pode cursar com diplopia e alterações oculomotoras. E, né, as radiações ópticas posteriores, a gente vai ter então defeitos de via visual, então defeitos de campo visual. Então, a artéria cerebral posterior tem que pensar em defeito, da via visual, né, então hemianopsia ou quadranopsia homônima contralateral, outras alterações de visão, alteração de memória principalmente, e se pegar tálamo, posso ter rebaixamento do nível de consciência e déficit sensitivo contralateral, tá. E também lembrar que pega núcleos oculomotores, então é o paciente que ele pode cursar com, midríase, pode cursar com diplopia, pode cursar com alterações oculomotoras. Lembrando que essa midríase aqui deve ser diferente da pupila de Marcus-Gunn, tá. Então as artérias cerebralares, vamos lembrar aqui, né, nós temos, no início aqui da circulação, posterior, a paica, tá, a paica aqui. Aí nós temos, né, no início aqui da artéria basilar, a aica. E, finalizando a artéria basilar, né, antes da artéria cerebral posterior, nós temos a cerebelar superior. Então veja que a aica ela vai pegar justamente a região antero-inferior do cerebelo, a paica a região posterior-inferior do cerebelo, e a cerebelar superior, ela pega a maior parte do cerebelo, né, que é a região aqui superior deste cerebelo, tá. Aqui uma visão lateral. Então vocês percebem que a cerebelar superior, ela é a principal artéria cerebelar, né, ela pega boa parte do cerebelo, mais que a metade dele. Enquanto a aica pega a região anterior-inferior e a paica a região posterior-inferior. Então, a artéria cerebelar superior, ela pega, como eu disse pra você, o cerebelo superior, então esse paciente ele pode cursar com ataxia, vertigem, nistagmo e outros sintomas cerebelares. Ela pega também o núcleo denteado, então o paciente ele pode cursar, né, com tremor de intenção e dismetria. Dismetria é um paciente que ele não tem a capacidade de fazer movimentos, tipo assim, com um certo controle, então você pede: "Ah, levanta o braço um pouquinho", aí só que o paciente não consegue levantar o braço, porque eles fazem uns movimentos meio abruptos assim, sabe.
E também ele pega o pendúculo cerebelar superior, né, então também região ali de cerebelo, vai cursar com coordenação motora. Então na artéria cerebelar superior, a sintomatologia é uma síndrome cerebelar isolada. Então se o paciente chegou para você cursando exclusivamente de sintomas cerebelares, a gente tem que pensar em artéria cerebelar superior. A paica, pessoal, a paica, veja bem, ela pega aqui, ó, ela pega a região inferior do cerebelo, mas ela também pega muito aqui a região do bulbo lateral, né, região aqui do bulbo lateral. Então, é justamente esses territórios, de vascularização da paica. Bulbo lateral, então o paciente ele vai ter acometimento do núcleo umbigo, que é o núcleo, né, ali do nervo, do nono e 10º par. Então esse paciente pode cursar com disfagia, disartria, perda do reflexo do vômito, paralisia do palato mole e disfonia, então é justamente o núcleo motor, né, do nono e 10º par. Também pode cursar com acometimento do núcleo do trato solitário, né, que é o núcleo, mais sensitivo do 8º, do nono e do 10º par. Então o paciente pode cursar com ageusia, disfunção do reflexo da tosse do vômito e disfunção autonômica. Isso aqui de disfunção do reflexo da tosse do vômito é muito perigoso, porque o paciente ele vai cursar com muito broncoaspiração, né. Então qualquer, saliva, qualquer refluxo que chegar ali, e ele não ter o reflexo da tosse ou do vômito para tirar, aquela secreção da árvore brônquica, da árvore respiratória inferior, esse paciente ele vai cursar com muita broncoaspiração, né, muita pneumonia, é um paciente que geralmente ele pode inclusive cursar aí com insuficiência respiratória. Bulbo lateral, né, então a gente vai ter ali acometimento do núcleo vestibular, o paciente cursa principalmente com vertigem, náusea e nistagmo. Bulbo lateral, então também tenho, né, o pendúnculo cerebelar inferior, então eu tenho aí, né, presença de ataxia motora. Eu pego aqui acometimento do trato espinotalâmico, então eu tenho, né, perda de dor e temperatura contralateral, né, na região do corpo, e eu pego o núcleo trigeminal espinhal, né, então eu tenho perda de dor e temperatura ipsilateral, tá. Então a dor e temperatura no corpo é contralateral, enquanto que no trigêmeo é ipsilateral. E também eu tenho acometimento de fíbulas simpáticas. Então eu tenho aqui a síndrome de Horner, né, ipsilateral, a gente vai ver o que que é essa síndrome. Esse acometimento de bulbo lateral, tá, esse acometimento de bulbo lateral é o que eu chamo de síndrome de Wallenberg. E eu também tenho acometimento cerebelo posterior inferior, né, que vai causar também sintomas cerebelares. Então, qual que é a dica prática aqui quando eu pensar em PAICA? Eu tenho que ter síndrome de Wallenberg, né, ou sintomas dessa síndrome, não todos, mas alguns deles, e também, sintomas, cerebelares, tá. Então a síndrome de Horner, ela vai ser então, sinais e sintomas, né, causado por lesão da via simpática ocular. Então a tríade clássica é marcada por miose unilateral, pitose unilateral e anidrose, também nessa região. Outros sintomas podem incluir, né, rubor facial e enoftalmia aparente. Então o que que isso quer dizer? Quer dizer que, a tríade clássica, a gente vai ter basicamente esse olho desse paciente. Então a gente tem aqui o olho direito desse paciente normal, né, e o olho esquerdo é um olho que ele tem uma pitose mesmo que leve, mas ele tem uma pitose, você percebe que esse olho esquerdo está um pouco mais fechado do que o direito, e o paciente também ele tem uma miose unilateral. Então veja que a pupila direita está muito mais dilatada do que a pupila esquerda, tá. Nessa região também aqui, ele estaria cursando com anidrose, apesar de a gente não estar percebendo. Parece também ter, ó, um pouco aqui de rubor facial, tá. A gente percebe aqui um pouquinho de rubor facial nesse paciente. A AICA então, né, artéria cerebral posterior anterior. A gente vai ter, veja bem, a AICA, ela vai estar aqui em região, ó, de ponte, né, juntamente com aqui, ó, região de ponte, juntamente com a artéria basilar. Então, a AICA ela pega um pouquinho da ponte lateral, tá, inferior, porque a maior parte da ponte é pela artéria basilar. Então eu tenho aqui, né, o núcleo do nervo facial. Pessoal, se tá pegando o núcleo, é paralisia facial periférica, tá. Então aqui é paralisia facial periférica. Toda a hemiface é acometida. Então, não quer dizer que o paciente tá com sintomas de paralisia facial periférica, que ele não tenha um AVC, né, que ele não tenha uma questão, mais grave, né. Então eu tenho que investigar AVC também nesse caso. Claro, se a clínica for compatível. Eh, Também na ponte lateral inferior nós temos o núcleo coclear e vestibular, então esse paciente ele pode cursar com hipoacusia, anacusia, né, que é a diminuição e perda da audição, por acometimento do núcleo coclear, e como pega nervo vestibular, né, ele pode cursar com vertigem, náuseas, vômitos, nistagmo. Pega também a orelha interna, né, pela artéria labirintítica, né, a gente viu lá na neuroanatomia, então eu tenho acometimento da cóclea e do labirinto. Pode cursar, né, com anacusia ipsilateral e também com sintomas de vertiginosos. Na ponte lateral inferior também tem o trato espinotalâmico, então eu também tenho o núcleo trigeminal espinal, né, então eu pego aqui
a perdo, né, na realidade, a dor e temperatura contralateral do corpo e dor e temperatura ipsilateral da face. Então aqui é marcado por um déficit tanto sensitivo como motor da face. E aí nós temos aqui também, né, a região do cerebelo, o pedúnculo cerebelar médio, o paciente pode cursar com ataxia, e na ponte lateral inferior nós também podemos cursar, né, com a síndrome de Horner ipsilateral. Pessoal, muito importante a gente conhecer a manobra Hintz, uma das manobras mais importantes quando se trata de semiologia neurológica. Trouxe aqui um resumo para vocês, vou gravar depois uma aula específica sobre esse assunto, talvez compensa vocês procurarem para ver se nós já temos aqui no nossas plataformas da Médico. Então, a Hintz, né, ela vai ser marcado por 3 etapas, né, o Head Impulse, o Nystagmus e o Test of Skill, acho que é assim que se fala. Então, o Head Pulse, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a cabeça do paciente, pedir para ele olhar de modo fixo para o nosso nariz ou para algum ponto fixo, e vamos então mover a cabeça do nosso paciente. Qual que é o normal do paciente fazer? Prestem atenção aqui nos meus olhos. À medida que eu vou movendo o paciente mantenha os olhos fixos, né, no ponto que eu pedi para ele focar. E aí eu vou fazer também, ó, além de mover devagarinho, eu posso fazer uns quebras assim. Se eu faço, né, esses quebras, né, esses movimentos rápidos da cabeça, e o paciente ele não consegue focar o olho no ponto fixo, esse teste está alterado, tá. Então, normal é o paciente manter o olho fixado no ponto, apesar de eu mover a cabeça. Alterado é o paciente eu mover a cabeça, ele tem um desvio do olhar quando eu movo a cabeça. Ou seja, ele vai fazendo sacadas, né, corretivas quando eu vou movendo a cabeça. Ponto essencial: se esse teste está normal na presença, né, de vertigem, é sugestivo de uma vertigem de origem central. Então eu tenho que pensar num provável AVC. Se ele tem essa sacada corretiva, né, se ele não consegue acompanhar com o olhar, então está alterado, né, é sugestivo de vertigem periférica, tá bom? Beleza, esse é o primeiro teste. O segundo teste é o teste do nistagmo, então eu vou observar o nistagmo desse paciente, eu vou avaliar o tipo e a direção do nistagmo desse paciente. O nistagmo periférico, de origem periférico, ele é unilateral, tá, então ele fica só, por exemplo, só para a direita, e é isso, ele é unilateral basicamente. E geralmente ele é horizontal, então ele fica só para a direita ou só para a esquerda. Se esse nistagmo ele vai mudando de direção, então se o paciente tá uma hora tá para a direita, outra hora tá para cima, outra hora voltou para a direita, é sugestivo de nistagmo central, né, de vertigem de acometimento central. Ou se esse nistagmo ele é vertical, né, então ele tá ou para cima ou para baixo, ou ele é rotatório, ele é sugestivo também de nistagmo central, tá. E por fim, o cover test, né, o teste de off skill, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir para o paciente manter os olhos abertos, e nós vamos tampar um dos olhos do paciente. Depois a gente vai tirar e observar, tampar o outro olho, tirar e observar. O paciente normal, ele vai ter então, né, se eu tampei o olho do paciente, quando eu tirar, o olho dele vai estar centralizado do jeitinho que ficou, aberto, tá. Agora, se eu tampei o olho do paciente e o olho dele subiu, né, de modo meio intencional, então eu tampei, o olho dele subiu, e eu tirei, né, o olho dele tá para cima, eu vou ter então, que esse paciente tem um desvio vertical quando eu tampo o olho. Então tampei, o olho subiu, ele vai ter um desvio vertical. E aí vai ser sugestivo então de uma origem central. Este teste, pessoal, o Hintz, quando eu tenho os 3 exames, né, sugestivos de acometimento central, ou seja, o head impulso normal, o nistagmo, né, vertical ou direção variável rotatório, e o cover test com desvio vertical, ou seja, eu tenho os 3, é quase certeza que esse paciente tem um AVE, tem um acometimento ali de circulação posterior. É assim 99% de certeza. Então é um teste extremamente sensível e extremamente específico para essa condição, tá. Agora, qualquer achado central já é sugestivo da gente fazer uma investigação a mais. Se o paciente não tem nenhum achado que é sugestivo de central, a gente tem então um padrão totalmente periférico e sugere, né, uma vertigem periférica. A artéria basilar, então a gente tem que lembrar que a artéria basilar, ela vai estar ali, né, dando origem a alguns vasos mas principalmente, assim, ela em si, ela vai estar dando origem, né, ela vai estar vascularizando a região da ponte ventral, ou seja, a ponte mais anterior. Então, a gente vai ter, acometimento da ponte, tá. Isso vai acometer as grandes vias, então esse paciente ele pode cursar com tetraparesia e tetraplegia, então é um quadro extremamente grave, né, extremamente, torturoso para o paciente, ele pode cursar com a síndrome do encarceramento, que é quando eu tenho, então, acometimento dessas grandes vias, o paciente literalmente só mexe os olhos. A ponte ventral, né, também tem um acometimento do trato córtico bulbar, então esse paciente ele pode cursar, né, com disartria, disfagia, paralisia facial central. Também tem o, né, acometimento da formação reticular da ponte, então esse paciente ele vai cursar com rebaixamento de nível de consciência, e também núcleo de nervos cranianos, então principalmente aí alterações oculomotoras e diplopia.
e podem acontecer alterações, né, a nível de artéria cerebral posterior, artéria cerebral posterior, artéria cerebral superior, aica e aica. Justamente por quê? Porque a basilar ela vai pegar, né, ela vai estar, com uma proximidade anatômica muito próxima desses vasos, com exceção da PAICA, na realidade, né, que a PAICA vem um pouquinho antes, mas AICA, ACS, ACP podem também ter déficit dessas regiões. Então, pessoal, AVC de artéria basilar é extremamente grave, a gente tem sintomas extremamente graves. É aquele paciente que chega rebaixado, né, e com uma tetraplegia importante, pra você, tá. Então, é um quadro extremamente, eh, realmente torturoso para o paciente. E por fim, pra gente acabar dessa parte, né, mais longa da nossa aula aqui, são a apresentação clínica, nós temos a artéria vertebral, então a gente vai ter, né, geralmente o acometimento da artéria vertebral, ele tem etiologia de dissecção arterial, e a sintomatologia clássica é uma dor cervical na região posterior e sintomas neurológicos. Principalmente sintomas relacionados à PAICA, porque vai ser ali, né, a primeira artéria que surge das vertebrais, e é uma artéria que não tem muita circulação colateral, e também da artéria espinhal anterior. Então o paciente ele pode cursar com síndrome de Wallenberg, né, principalmente pelo acometimento do bulbo lateral pela PAICA, e também sintomas cerebelares também, pensando aqui em PAICA. E na artéria espinhal anterior, eu posso ter aí, né, alterações da medula espinhal anterior, pensando aí em déficit motores e sensitivos bilaterais, o que é raro. A gente vai ter principalmente sintomatologia de PAICA. Então, mesmo que o paciente curse com sintomatologia de PAICA, eu tenho que pensar que pode ser, na realidade, um AVC de artéria vertebral e não da PAICA em si. Por isso que o ultrassom, né, dessa artéria vertebral à beira-leito é um exame muito interessante. A etiologia vascular, então, quando a gente olha, nós temos que a circulação anterior, ela corresponde a cerca de 80% dos AVEs isquêmicos, enquanto que a circulação posterior corresponde a cerca de 20% dos AVEs isquêmicos também, tá? A artéria cerebral média, ela tá aqui no primeiríssimo lugar, com 60 a 70% dos casos, então eu tenho que saber muito bem a sintomatologia dessa artéria cerebral média. Depois, as artérias lentículos estriadas, que são ramos da artéria cerebral média, estão em segundo lugar, então 10 a 15%. A artéria cerebral anterior, né, a ACA, tá entre 5 a 10%, e depois vem a carótida interna e a oftálmica, com uma prevalência bem menor. Na circulação posterior, nós temos em primeiríssimo lugar a artéria cerebral posterior, com 8 a 10% dos casos, a artéria basilar com 3 a 5% dos casos, graças a Deus que é um quadro muito grave, a artéria vertebral de 2 a 3% e as demais artérias cerebelares variam aqui, né, de 1 a 3% mais ou menos de incidência. Então, pessoal, é muito importante nós identificarmos qual é a etiologia vascular, rápido para esse paciente, porque isso vai interferir no tratamento, vai interferir na apresentação clínica desse paciente. E se vocês fossem escolher, né, o que eu não sugiro que façam isso, o interessante é saberem, né, o básico, né, da apresentação clínica de cada uma dessas artérias, mas se fossem para escolher quais focarem, foquem nas artérias cerebrais, então a artéria cerebral média, anterior, lentículos estriadas, né, e posterior, tá, porque são as mais recorrentes. O objetivo aqui vai ser então, né, da gente entender essa abordagem, etiológica vascular, vai ser nós respondermos 4 perguntas. Então, qual é a artéria acometida? Qual o segmento dessa artéria acometida? Se é um segmento mais proximal, um segmento mais distal. Diante disso, né, qual o território funcional foi acometido? Então eu tive a território de membros superiores, membros inferiores, né. E quais são as implicações clínicas que esse paciente vai sofrer mediante esse acometimento vascular. Então uma dica prática para vocês, realmente, essa parte que é muito extensa, demora pra gente conseguir pegar, essa noção de etiologia vascular. Então assim, na prática, né, pra gente não perder tempo, pra gente não errar, né, não dar chance para erro, diante de todo déficit neurológico súbito, sem nenhuma explicação plausível, né, então, por exemplo, o paciente chegou lá para você e bateu a cabeça e tem um déficit neurológico, beleza, eu vou pensar então que a etiologia é traumática, né. Mas se esse paciente chegou para você com déficit neurológico súbito, qualquer que seja, por menor que seja, eu tenho que investigar a possibilidade de acidente vascular encefálico, tá bom? É isso aqui que eu quero que vocês levem para casa. Investigar AVC em qualquer déficit neurológico súbito que eu não tenha uma explicação plausível. Então agora vamos entrar aqui na parte de diagnóstico. Pausa essa aula, vai no banheiro, bebe uma água, restaura suas forças, porque aqui vai ficando cada vez mais importante. Primeiro ponto do diagnóstico, eu tenho que ter uma glicemia normal. Então o paciente chegou para você no pronto-socorro com suspeita de AVE, primeira coisa, vão medir a glicemia desse paciente. Glicemia está alterada? Corrige. Se corrigiu e os sintomas melhoraram, perfeito. Se não, eu vou então seguir aí nossa abordagem diagnóstica para AVE. Esse paciente tem que ter então uma clínica compatível e uma neuroimagem também sugestiva. Mas a clínica aqui vai ser soberana. Nós temos então algumas escalas que vão nos orientar, vão nos ajudar a identificar esse AVE precocemente. A primeira delas é a escala de Cincinnati,
aqui no Brasil carinhosamente chamada de escala de SAMU ou FAST. Então ela vai ter basicamente 4 perguntas que eu vou fazer para esse paciente, né, perdão, 4 itens que eu vou observar. Primeiro item é o S de sorriso, então eu peço para o paciente dar um sorriso, o grande objetivo aqui é avaliar a paralisia facial. Eu peço então no A para o paciente dar um abraço, né, então ele vai levantar os braços para dar o abraço. Se esse paciente teve dificuldade em levantar os braços, né, qualquer sinal de fraqueza, dificuldade motora, ele vai também, marcar aqui o A de abraço. No M, eu vou então pedir para esse paciente cantar uma música. Então, se ele teve qualquer dificuldade para cantar, como disartria, afasia e outras alterações, eu vou então, né, levantar uma suspeita. E se esse paciente, né, teve qualquer uma dessas alterações, eu vou então para o U, que é de urgência, eu vou pensar que esse paciente tem um AVC. É uma escala que, apesar de simples, ela é muito boa, tá? Ela vai ter um diagnóstico, perdão, vai auxiliar muito bem o nosso diagnóstico. E por ser muito fácil, é uma escala que a gente pode, inclusive, ensinar facilmente aí para a população leiga. Uma outra escala muito interessante, ela é um pouco mais completa, é a escala de lápis. Ela vai ser mais completa, então com isso ela tem maior especificidade. Então se o paciente ele tem um lápis positivo, é assim praticamente certeza que ele tem um AVC, mas ela tem menor sensibilidade. Então aquele paciente que tem um AVC mais leve ou um AVC inicial, pode ser que ela não consiga pegar, enquanto que na escala de SAMU, ela tem maior sensibilidade e menor especificidade. Então, na escala de lápis, a gente vai ter 2 etapas, a etapa de perguntas e a etapa do exame físico. A etapa de perguntas, nós vamos avaliar 5 itens. Então o primeiro item é: esse paciente tem mais de 45 anos? Se sim, né, eu vou marcar sim, se não, vou marcar não. Depois, esse paciente tem história prévia de convulsão e epilepsia? Depois, esse paciente, os sintomas neurológicos que ele afirma, né, é agudo, ou seja, tem menos de 24 horas? O paciente deambulava antes do evento? E a glicemia do paciente está entre 60 e 400? Então, beleza. Se o paciente marcou não para qualquer uma dessas perguntas, é lápis negativo, tá? Então, lápis positivo é somente quando esse paciente ele vai marcar sim para todas as perguntas e quando tem um exame físico sugestivo. Então, se ele marcou não, eu vou parar. Se ele marcou sim, eu vou então para o exame físico do lápis. Vou então fazer, né, pedir um sorriso. Se teve alteração, eu vou, né, levar em consideração essa alteração. Aperto de mão, né, se teve alteração motora. Fraqueza no braço, né, se teve alteração motora também. Se ele teve qualquer um desses achados, né, como por exemplo, alteração de fala também, vou levar em consideração, etcétera, ele vai então ter um exame físico positivo. Então o lápis positivo, ele é quando o paciente tem todos os critérios da etapa um, mais pelo menos um dos critérios da etapa 2. Então ele tem pelo menos ou um sorriso, né, alterado, ou fraqueza em membros, né, ou alteração de fala e etcétera, tá bom? Então, ressaltando, o lápis ele tem menor sensibilidade. Então não quer dizer que o lápis deu negativo que o paciente não tem AVC. Mas se ele deu positivo, é praticamente certo que o paciente tem AVC. E aqui nós temos talvez a escala mais importante na avaliação do AVC, que é a escala de Nice. Ela então vai ser uma ferramenta padronizada de 11 itens que a gente vai avaliar nesse paciente. Então é uma escala que a gente vai demorar um pouco mais de tempo para fazer, ela exige, até mesmo uma certa formação para você empregar essa escala, tá, ela é um pouco mais difícil de você fazer. E o paciente vai pontuar de 0 a 42 pontos nessa escala. Quanto maior a nota desse paciente na escala de Nice, pior é o prognóstico dele. Então a gente vai pontuar, né, menor que 1 é o paciente está normal, de 1 a 4 um AVC leve, de 5 a 15 é um AVC moderado, de 16 a 20 é um AVC moderado a grave e acima de 20 é um AVC grave. Todo paciente com suspeita de AVC, né, com alta suspeita de AVC, eu tenho que empregar a ANIS. Por quê? Porque a ANIS vai definir o meu tratamento e vai definir o prognóstico do paciente e vai me ajudar a reavaliar esse paciente ao longo do tratamento, tá? Então, realmente, é a escala mais importante. Não coloquei ela aqui porque ela é muito grande, como eu falei pra vocês, mas vocês podem achar ela aí facilmente na internet. Temos também a escala de Kendall, que vai nos ajudar aqui mais no exame físico. Ela varia então de grau 5 a 0. Então, no grau 5 é aquele paciente que ele consegue ter um movimento físico adequado, então ele tem resistência contra ele tem movimento contra a gravidade e a forte resistência manual. O grau 4 é aquele paciente que ele, tem movimento contra a gravidade, então, por exemplo, ele consegue levantar o braço, mas se eu fizer uma pressão moderada contra o braço dele, ele vai ter dificuldade de levantar. O grau 3 é aquele paciente que faz movimento contra a gravidade, mas que se eu coloco qualquer resistência a mais, esse paciente não consegue levantar o braço. O grau 2 é aquele paciente que tem, movimento apenas na ausência de gravidade, ou seja, movimento horizontal, né, mexer o braço horizontalmente. O grau 1 é aquele paciente que tem uma contração muscular, mas essa contração muscular não gera movimento. E o grau 0 é aquele paciente que não tem movimento nenhum, no membro, né. Então a escala de Kendall aqui vai nos orientar mais na questão do exame físico e vai nos ajudar também a avaliar, né, a evolução desse paciente ao longo do tratamento.
Aí beleza, vamos vir aqui pra parte a gente viu então a parte, né, clínica, né, da abordagem clínica. Agora a gente vai ver então a neuroimagem diagnóstica. Então, a neuroimagem diagnóstica a gente vai começar com 2 exames, ou a TC de crânio ou a ressonância magnética de crânio. Geralmente por uma questão de acessibilidade, né, de custo operacional e rapidez e agilidade, a TC de crânio vai ser o principal exame que a gente vai utilizar. Então ele deve ser realizado, né, até 20 minutos da admissão do paciente com suspeita de AVE, então tem que ser rápido, né. E o grande objetivo da TC de crânio não é diagnosticar o AVE isquêmico em si, vai ser diferenciar um evento hemorrágico do evento isquêmico. Pode ser que diagnostique? Pode ser, mas que o grande objetivo é diferenciar o evento hemorrágico, ou seja, quero ver se tem sangue no cérebro, de evento isquêmico. Então, uma TC de crânio que não tem alterações, mas o paciente é clinicamente compatível com a AVE, eu vou ter que continuar pensando que esse paciente tem AVE, tá. TC de crânio normal não descarta AVE. Isso se for nas primeiras horas. Se for após 24 horas os sintomas, né, a sensibilidade aumenta muito, tá. Já a ressonância de crânio, ela vai ser então muito mais sensível para o AVE isquêmico, mas em relação ao AVE hemorrágico, ela tem a mesma sensibilidade em relação à TC de crânio. Porém, a ressonância de crânio ela é menos acessível, né, então a gente tem poucos hospitais que têm ressonância de crânio, à disposição, e também é um exame mais demorado. Enquanto uma TC de crânio você faz ali em eu acho que uns 10 minutos, né, uma ressonância demora uns 30 minutos mais ou menos pra fazer, se eu não me engano. E além disso também, né, ela vai ser útil em casos inconclusivos, então que a TC de crânio deu inconclusiva, ou para avaliação complementar do quadro. Ela também a ressonância de crânio, ela vai por ela ter uma sensibilidade maior pra AVE, principalmente nas primeiras horas, ela é o exame, eh, teoricamente padrão ouro pra avaliar esse paciente que tem os sintomas, precoces, né. Então o paciente chegou pra você com menos de 1 hora de sintomas, o ideal seria fazer uma ressonância de crânio, porque provavelmente a TC não vai captar a área de isquemia. E a ressonância de crânio, a gente vai também utilizá-la para avaliar o wake up stroke, né, que é aquele paciente que ele foi encontrado, com sintomas de AVE, mas não se sabe quando começou. Então, por exemplo, ele foi dormir e acordou com uma hemiparesia, então não se sabe se esses sintomas têm 1 hora ou 3 horas de duração ou 8 horas de duração, tá. Ou aquele paciente, por exemplo, idoso que mora sozinho, e aí recebeu uma visita, e aí nessa visita foi perceber que ele estava com uma afasia, por exemplo, e não se sabe, né, quanto tempo começou essa afasia. E também vai ser útil para candidatos à neurocirurgia, tá? Uma avaliação complementar. Mas enfim, a ressonância a gente vai utilizar basicamente 3 critérios, né? Casos inconclusivos, pacientes que têm sintomas muito precoces e wake up stroke, tá bom? Mas de maneira geral, a gente vai começar com a TC de crânio. Então, se a gente for pensar aqui nessa TC de crânio, a gente vai ter alguns achados característicos. Por exemplo, a gente tem um sinal da hiperdensidade da artéria cerebral média, tá? Então isso aqui é um sinal sugestivo de obstrução desse vaso. Algumas pessoas também chamam de sinal da corda, mas o nome que você mais acha, assim, clássico, aí isso é o sinal da hiperdensidade da artéria cerebral média. E também o achado clássico, né, do AVC isquêmico, mas aqui já é um AVC bem mais evoluído, né, já deve ter passado 6, 12 horas de evolução. É aquele paciente que tem uma área de hipodensidade, né, em algum território cerebral. Então essa imagem aqui é do mesmo paciente. Então percebe-se que essa área de hipodensidade é justamente na região da artéria cerebral média, tá? Percebe-se contralateral que também nós temos uma pequena área de hipodensidade. E esse paciente, ó, ele já está tendo aqui um certo desvio à esquerda, né, o ventrículo aqui já está, colabado, né, nós já temos aqui um desvio à esquerda, então é um paciente que ele está cursando com uma hipertensão intracraniana provavelmente. Aqui nós temos então, né, um outro caso, é um paciente com esse primeiro caso aqui é um paciente na realidade é o mesmo caso, tá, perdão. Então esse paciente aqui ele teve um AVC de artéria cerebral posterior, então eu tenho aqui uma região de hipodensidade justamente no lobo occipital desse paciente, tá. Então lobo occipital, tá, lobo occipital, artéria cerebral posterior. E aqui uma outra visão, né, a gente consegue ver aqui também a região de hipodensidade associada a esse AVC. Nessa outra imagem, nós temos aqui um AVC de artéria cerebral póstero-inferior, então região aqui da paica, ó. Então perceba que realmente, às vezes, é bem difícil de ver, tá. Então é uma hipodensidade aqui bem localizada, né, e se você não tiver um olho um pouco mais treinado, pode ter passado despercebido ali na avaliação da imagem. Então, região aqui da artéria cerebelar póstero-inferior apaica, do lado direito. E aqui nós temos uma outra imagem bem interessante, que é o seguinte. Nós temos aqui, a princípio, né, uma neuroimagem, a princípio a gente pensa sem alterações. Porém, ao observar melhor, né, com uma angio-TC,
A gente observa aqui, né, o polígono de Willis bonitinho, então aqui eu tenho a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média, mas veja bem, aqui na região, na circulação posterior, eu tenho aqui a artéria cerebral, né, artéria cerebral, posterior, direita, mas a artéria cerebral posterior esquerda não tá aqui, né, cadê ela? Ela não tá aí porque ela tá obstruída. Então isso aqui é um AVC de artéria cerebral posterior, tá. E eu falei pra vocês que esse exame tá normal, e realmente parece estar normal. Mas se a gente observar, ó, nós temos aqui o início de uma região, né, hipodensa aqui no lobo occipital, tá. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado na neuroimagem do paciente pra não passar nada despercebido. Eu falei pra vocês do wake up stroke, né, aquela situação que o paciente, tem os sintomas e não sabe quando eles começaram, por exemplo, quando estava dormindo, acordou com déficit. A gente vai utilizar nesse caso então a ressonância, né. Então a ressonância ela vai ser importante por quê? Porque ela consegue diferenciar, ela consegue, mostrar ali mais ou menos quanto tempo que tem, que esse AVC se iniciou. Isso vai ser realizado através do mismatch difusão-flare, né. Então, mismatch é a diferença, ou seja, a diferença entre a janela de difusão e entre a janela de flare. Se esse paciente tem um mismatch difusão-flare positivo, significa que esse AVC tem menos de 4 horas e meia de evolução, então ele está dentro da janela de trombólise. E se esse paciente tem um mismatch, difusão flare negativo, tá, aqui é negativo, ele está então fora da janela de trombólise, porque esse AVC, tem mais de 4 horas e meia de evolução. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, o caso A, essa aqui é a janela de difusão, eu consigo ver aqui uma área, né, de hipoperfusão na janela de difusão, tá, mas na janela de flare eu não consigo ver essa mesma área de hipoperfusão. Por quê? Porque a alteração do AVC, ela aparece primeiro na janela de difusão, depois ela aparece na janela de flare. Então, e ela vai aparecer na janela de flare justamente quando o AVC tem mais que 4 horas e meia. Então isso significa que esse mismatch significa que o paciente tem menos de 4 horas e meia de evolução. Agora olha só esse outro caso, nós temos aqui um paciente que na difusão eu tenho presença, né, de áreas de hipoperfusão, né, de isquemia, e no flare eu também consigo ver essas mesmas áreas. Ou seja, é um paciente que ele já teve esse mismatch difusão flare negativo e, portanto, ele tem mais de 4 horas e meia de evolução. Então essa avaliação é uma avaliação temporal, tá, é uma avaliação temporal. Nós temos aqui então uma outra escala importante que é chamada de aspects, né, então o score aspects, ele é uma ferramenta quantitativa de 10 pontos, ele vai ser utilizado, né, na avaliação da neuroimagem, em pacientes que tiveram, AVC de artéria cerebral média. Ele vai então avaliar precocemente a extensão deste AVC isquêmico. Então a gente vai dividir esses 10 pontos em 7 pontos, de regiões corticais da artéria cerebral média e 3 regiões de regiões subcorticais dessa artéria, cerebral média. Cada região que esse paciente tiver, né, isquemia, eu vou então subtrair, 1 ponto desses 10 pontos. Então, por exemplo, se o paciente teve isquemia somente da região da ínsula, esse paciente vai ter um aspecto de 9, tá. Agora se ele teve, isquemia, né, de todas as regiões corticais, ele vai ter então aspectos, né, de 3. Isso aqui vai ser importante pra gente, identificar o prognóstico desse paciente, a severidade desse AVC e também, adaptar o tratamento para esse paciente. Então veja aqui, ó, cada região afetada eu vou subtrair um ponto. Então eu tenho aqui as regiões, né, perdão, as regiões corticais, né, regiões corticais, aí eu tenho M1, M2, M3, M4, M5. Tenho aqui também, né, as regiões mais subcorticais também. Aí cada uma dessas regiões eu vou subtrair, eh, um ponto desse paciente, tá. Quanto menor for a pontuação desse paciente, pior a ele. E aí o pessoal criou então um outro score, né, que é o P-Aspects, né, que ele vai avaliar então o quê? Ele vai avaliar o grau de acometimento de AVC isquêmico na circulação posterior. Enquanto que o Aspects ele vai avaliar, o território da artéria cerebral média, o P-Aspects ele vai avaliar a circulação posterior. Então aqui nós vamos ter, né, mesma coisa, 10 pontos, cada região acometida ele vai perder um ponto. Então a gente vai ter, né, se o paciente perdeu um lado do tálamo, ele vai perder um ponto, né, então menos um ponto. Se forem os 2 lados, ele vai perder 2 pontos. Lobos occipitais, cada lobo vale um ponto, então se for um lado só ele perde um ponto, se for os 2 lados ele perde 2 pontos. O mesencéfalo e a ponte, ele perde 2 pontos, independentemente se ele teve acometimento bilateral ou unilateral do mesencéfalo e ponte, tá. Então mesencéfalo e ponte, independente se foi unilateral ou bilateral, ele perde 2 pontos. E hemisférios cerebelares é um ponto para cada. Então a gente consegue ver aqui nas regiões do P-aspects. Então, ó, eh, mesencéfalo e ponte, percebam que qualquer lado deles, né, se for tanto o lado direito quanto esquerdo, eu perco 2 pontos. Tálamo, né, se for tálamo, cada região, cada lado é um ponto a menos. E hemisfério cerebelar e hemisfério occipital
Cada lado é um ponto a menos. Aqui então a gente vai ter, né, quanto menor a pontuação do paciente, pior o prognóstico dela. Outros exames de neuroimagem que a gente pode fazer, a gente tem a angio-TC e a angio-ressonância. Ela vai ser útil então em casos inconclusivos, ou então para determinar qual vaso foi acometido. E a gente vai fazer esse exame preferencialmente também em pacientes candidatos à trombectomia mecânica. Por quê? Para eu determinar qual vaso foi acometido e definir se esse paciente é candidato à trombectomia mecânica. Mas também tem outros exames que podem ajudar a gente bastante, como por exemplo, o ultrassom Doppler transcraniano, é um exame, né, que pode ser feito à beira-leito. Ele vai então conseguir, visualizar o polígono de Willis e vai conseguir visualizar, né, a perfusão cerebral. Porém é um exame que o examinador, né, tem que saber fazer. Então é um exame que poucas pessoas sabem fazer, mas é que é um exame muito interessante para se aprender a fazer à beira-leito. Temos também a angio-TC e angio-ressonância de região cervical, porque às vezes, né, o déficit, tá sendo causado, por exemplo, por uma estenose, uma obstrução da artéria carótida, de uma artéria vertebral, então não necessariamente o problema está dentro do crânio, né. A cintilografia cerebral é um exame de medicina nuclear, ele vai avaliar a perfusão cerebral, né, o metabolismo cerebral. É um exame também que vai detectar muito precocemente e facilmente o AVC, mas é um exame caríssimo, pouco acessível, a gente não usa ele na fase aguda. Ultrassom Doppler de carótidas e vertebrais é um exame essencial pra gente fazer, porque a gente vai descartar, né, qualquer aneurisma, malformação, alteração de carótida vertebral, estenose, secção, e é um exame muito fácil de se fazer, né, então qualquer pessoa, assim, com um pouco mais de dedicação consegue aprender facilmente esse exame e consegue fazer ali rapidamente a beira-leito no paciente. A angiografia cerebral é o exame padrão ouro para diagnosticar o AVC isquêmico, então ele vai ser, né, um exame, assim, que na dúvida, né, é uma possibilidade, mas que é um exame invasivo, você tem que pegar um catéter e tal. Então, geralmente, o paciente ele é submetido à angiografia cerebral já quando ele está indo fazer ali a trombectomia mecânica. E também nós temos a tomografia de perfusão. A tomografia de perfusão ela vai ser importante para estabelecer um mismatch, né, ou seja, uma diferença entre o núcleo isquêmico e a região de penumbra. Então aqui a gente tem uma angiografia cerebral, a gente consegue observar claramente, né, aqui nós temos a circulação anterior, então aqui eu tenho, né, a carótida interna, esse vaso grandão, ela vem subindo, aqui eu tenho então a artéria oftálmica, aqui o sifão da carótida, ela vai se dividir então, né, na artéria cerebral média e artéria cerebral anterior. Percebam que a artéria cerebral média nessa visão, ela tá, né, parando aqui, ou seja, tem uma obstrução nessa região. Foi feita então a trombectomia mecânica, e essa aqui é a imagem depois, a gente percebe que a artéria cerebral média, ela voltou então até a sua reperfusão, normal. A tomografia de perfusão, ela vai ser muito importante, como eu falei pra vocês, para avaliar o mismatch, mismatch core-penumbra, ou seja, eu vou diferenciar a região do tecido cerebral que já está morta e a região do tecido cerebral que está sofrendo, mas é possível salvar ainda. Então a gente consegue observar, né, que em rosinha o tecido cerebral isquemiado, já o núcleo isquêmico, e em verde a gente consegue observar a região que está sofrendo, né, que tem uma hipoperfusão, mas que ainda é viável se eu restabelecer a circulação sanguínea desse paciente. Se o paciente ele tem um mismatch, eh, core penumbra relevante, é um paciente que ele vai ter um prognóstico melhor com os tratamentos, e a gente pode avaliar inclusive fazer o tratamento, né, até mesmo com uma janela estendida para ele, tá. Temos outros exames complementares também, então a glicemia capilar, o eletrocardiograma, a troponina, o coagulograma, a função renal desse paciente, hemograma, punção lombar, gasometria arterial, beta-HCG e PCR são os principais exames que a gente vai solicitar de rotina, mas que estes exames, com exceção da glicemia capilar, eles não podem atrasar o tratamento desse paciente. A nova diretriz da RA 2026, ela traz que todo paciente com suspeita de AVC, eu tenho que fazer obrigatoriamente para ele um eletrocardiograma e a troponina. Por quê? Porque geralmente esse paciente ele pode muitas vezes cursar com eventos cardiovasculares concomitantes. Mas, ressaltando, estes exames não podem, atrasar o tratamento do paciente, com exceção da glicemia capilar, porque é um exame fundamental para o próprio diagnóstico, né. Mas então se for atrasar, eu vou deixar para fazer depois que esse paciente tiver feito ali a reperfusão dele, por exemplo. Diagnósticos diferenciais, sempre muito importante a gente ter em mente os principais diagnósticos, né, pra gente não cometer besteira aí na prática médica. Então a gente tem que sempre lembrar da crise epilética, da hipoglicemia, enxaqueca com aura, então esses 3 aqui, ó, são muito comuns na prática médica. A hemorragia intracraniana, o tumor cerebral, abscesso cerebral, encefalite, né, meningites, esclerose múltipla, distúrbios funcionais, então psicogênicos, tá? A vertigem periférica, a paralisia facial periférica, né? Distúrbios metabólitos, intoxicação, AIT, sepsis, né, que pode causar um rebaixamento de nível de consciência também. Então qualquer, diagnóstico que tem, né, uma sintomatologia parecida, eu tenho que investigar também e descartar, tá? Principalmente
coloque como principais a crise epiléptica, a hipoglicemia, a enxaqueca com aura, a vertigem periférica e o distúrbio funcional, que são aqueles que mais se parecem com uma causa central, mas não são e são muito comuns na prática médica, a gente tem que lembrar deles. Então beleza, qual que é a abordagem inicial? Eu faço então o manejo padrão desse paciente, né, anamnese mais exame físico, vou então coletar dados vitais com, né, ênfase na glicemia desse paciente, faço um acesso venoso periférico, né, coleto exames laboratoriais, lembrando que esses exames não podem atrasar o tratamento desse paciente, faço então a avaliação e manejo cardiopulmonar desse paciente e estabeleço ali as metas pressóricas e de glicemia para esse paciente. Fiz o manejo inicial, eu vou então aplicar os testes nesse paciente, né. Então eu sugiro aplicar, né, o Cincinnati ou LAPS, mais o teste do NIS, tá, o NIS é fundamental, e também o teste do Glasgow é fundamental, é a escala de Glasgow. E vou então pra neuroimagem, TC de crânio. Se foi totalmente descartado esse AVE, eu vou então pra um diagnóstico diferencial. Se a clínica ou a neuroimagem, ou os 2, né, é sugestivo de AVE, eu vou então tratar esse AVE, né. Eu tenho que lembrar de descartar, AVE, né, hemorrágico, por exemplo, uma HSA nesse paciente. Então esse paciente não pode ter AVE hemorrágico, tá. Quais são as metas pressóricas de glicemia? Isso aqui é uma atualização importante que a nova diretriz trouxe. Ela ressalta que é importante você manter uma pressão, adequada para esse paciente e também uma glicemia adequada para esse paciente, mas que você não tem que ficar doido com isso, né, a gente não tem que ficar fazendo aquele controle minucioso que a gente fazia antes. Por quê? Se eu controlo muito a pressão desse paciente, se eu abaixo muito a pressão desse paciente, eu vou estar causando um déficit de perfusão nesse paciente, vou estar piorando a perfusão cerebral desse paciente. E se, por exemplo, eu fico corrigindo muito a glicemia e acaba causando aí uma hiperglicemia, ou pior, uma hipoglicemia nesse paciente, eu vou estar terminando de matar esse paciente. Então o ideal é manter essa glicemia entre 140 e 180, tá? Ou seja, nos níveis normais ali de um ser humano. A gente sabe que, assim, na realidade os níveis normais ficam ali em torno de 80, 90, 100, né. Mas enfim, estando aí entre 140 e 180 tá bacana, tá. Eu vou evitar hipoglicemia, então abaixo de 70, abaixo de 60 eu vou tratar, tá. E hiperglicemias, então acima de 300, 400 eu vou tratar. Vou corrigir essa glicemia sempre com cautela. Então, eu vou tratar, né, com insulina regular ou glicemia ou glicose hipertônica e sempre em doses baixas, gradativas. Faço um pouquinho, reavalio, faço um pouquinho, reavalio. Por quê? Se eu dou muita insulina e esse paciente tem uma hipoglicemia, termino de matar esse paciente. Agora, e a pressão arterial? Eu vou suspender antihipertensivos orais desse paciente, a não ser que esse paciente tenha um quadro de hipertensão severa, né, se o paciente ele é candidato a trombólise, eu tenho que manter essa pressão abaixo de 18 por 11, então trombólise abaixo de 18 por 11, e se não é candidato a trombólise, eu tenho que tratar a APA só se ela tiver acima de 22 por 12. Então, vou tratar quando? Se é candidato a trombólise acima de 18 por 11, se não é candidato a trombólise, vou tratar somente se 22 por 12, tá? Acima disso. A meta aqui é reduzir apenas 15% dessa PA nas primeiras 24 horas. Se eu diminuo mais que 15%, eu vou estar causando um déficit de perfusão nesse paciente. Como é que eu vou diminuir essa PA? Eu vou diminuir utilizando nitroprusiato de sódio ou nitroglicerina, ou seja, eu vou utilizar antihipertensivos endovenosos, porque eu consigo titular a dose melhor, eu consigo ter um controle melhor da dose desse paciente. Vou evitar utilizar antihipertensivos orais, porque eu não tenho controle do quanto essa pressão vai abaixar. E além disso também eu vou evitar a PA, né, essa histórica, abaixo de 140. Então se o paciente está com a PA sistólica abaixo de 140, eu posso inclusive tomar medidas para aumentar essa PA desse paciente. Por exemplo, noradrenalina, tá bom? Tratamento então, né, eu tenho 4 modalidades de tratamento, elas podem ser isoladas ou até mesmo, né, a depender dos casos, concomitantes. Então eu tenho a trombólise, né, que é aquele tratamento mais conservador, a trombectomia mecânica, a craniectomia descompressiva e o tratamento conservador do paciente, que é quando eu não faço nenhum desses aqui, tá? Então a trombólise é aquele tratamento dos sonhos, né, é uma terapia de reperfusão farmacológica endovascular, que vai então trazer, né, um benefício de não levar esse paciente para o campo cirúrgico, e esse fármaco, né, vai dissolver esse trombo, causando então essa reperfusão da artéria cerebral obstruída. Uma outra vantagem dela é que ela consegue atingir pequenos vasos, né, porque justamente é um fármaco que vai estar no sangue. Quais são os critérios para trombólise? Isso aqui a gente tem que ter em mente. Então é aquele paciente que ele tem menos de 18 anos, ele tem um AVC isquêmico diagnosticado, né, então tem uma clínica compatível, ele não tem hemorragias na neuroimagem, e ele também não tem uma área de infarto extensa. Ou seja, ele tem um aspects maior ou igual a 8, e algumas literaturas também trazem, né, um aspects maior ou igual a 7. O ictus dele, classicamente, tem que ser menor que 4 horas e meia, mas se a gente tiver um paciente que não tem oclusão proximal de grandes vasos, como artéria cerebral média,
e que tiver um mismatch core e penumbra considerável, ou seja, tem uma área de penumbra grande em relação à região, do núcleo isquêmico, esse paciente pode fazer a trombólise na janela estendida. Então ele pode fazer em até 9 horas. E é aquele paciente que não tem contraindicações absolutas e nem contraindicações relativas pertinentes. Ou seja, eu tenho que saber também as contraindicações desse paciente. Quais são as contraindicações absolutas? Hemorragia intracraniana, malformações vasculares, como aneurisma e malformação arteriovenosa, coagulopatia prévia conhecida. Então, esse paciente ele chega para você falando que já tem uma coagulopatia ou que faz uso de muitos anticoagulantes, eu tenho que avaliar essa coagulopatia. Agora, se é um paciente que ele não desconhece, que ele não sabe, né, que ele desconhece que ele tem uma coagulopatia, eu não vou ficar investigando isso, né? Eu vou deixar isso para depois. Eu vou fazer vou fazer essa trombólise. Se esse paciente também tem uma PA acima, né, de 135 por 111, perdão, 135 por 11, né? E que não é controlável, ou seja, se eu controlo essa PA, ele pode fazer. Se é um paciente que ele tem um AVC isquêmico ou um TCA moderado a grave nos últimos 14 dias, se ele tem uma neoplasia intracraniana ativa, porque a gente sabe que neoplasia sangra muito, secção aórtica suspeita ou diagnosticada, se ele está com um quadro de hipoglicemia, eu vou corrigir essa glicemia primeiro, se ele fez neurocirurgia há menos de 14 dias, se ele tem uma endocardite infecciosa, se ele teve um trauma raquimedular há menos de 3 meses e se ele tem um sangramento ativo em outras regiões. As contraindicações relativas, a gente vai avaliar então a relação do, risco-benefício. Geralmente a gente vai deixar, né, fazer a trombólise, mas a não ser que esse paciente tenha contraindicações relativas importantes. Então, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas basicamente pacientes que têm outras cirurgias prévias, recentes, pacientes que possuem AVCs muito leves, ou que são acamados, né, que não têm uma boa, recuperação funcional, paciente que fez, procedimentos recentes, como parto, punção arterial, então outras comorbidades a gente vai levar em consideração. Paciente, então, que é candidato a trombólise, eu vou fazer essa trombólise de 2 maneiras. Antigamente, né, até ano passado, a única opção era a alteplase. Porém, a nova diretriz ela traz também a possibilidade de se realizar essa trombólise utilizando a tenecteplase. Então, a alteplase eu vou fazer ela como? Eu faço ela numa dose de 0,5 miligramas, por quilo, tá? Então, se na dose máxima de 90 miligramas. Então, se um paciente ele tem 100 quilos, eu faço, né, no máximo 90 miligramas para esse paciente, certo? Que aqui no caso é 1 miligrama por ml, então correspondem a 90 ml. Eu vou então administrar 10% da dose total em bolos. Então eu faço, né, 9 ml em bolos, né, de uma vez, e o restante eu faço, né, ou seja, 81 ml, eu vou fazer em infusão lenta durante 1 hora. Agora, o tenecteplase, eu vou fazer ele como? O tenecteplase, eu faço ele em, de 0,25 miligramas por quilo. Então o paciente ele tem lá 100 quilos, né, eu vou fazer ele, então, no máximo aí 25 miligramas. Vou fazer essa dose total em bolos. Essa é uma das principais vantagens da tenecteplase. Eu não preciso deixar aquele paciente em infusão lenta. Eu faço ele em bolos e aí eu vou então, né, rapidamente trombolizar esse paciente, tá? Quais são os cuidados que eu tenho que ter na trombólise? Primeiro, eu tenho que ter a confirmação da indicação desse paciente para a trombólise e tenho que reconfirmar que esse paciente não tem contraindicações antes de iniciar. Vou também realizar uma avaliação neurológica seriada desse paciente. Então, eu tenho que ter, né, um score de NIS, sendo reavaliado constantemente. Então, de 15 em 15 minutos nas primeiras 2 horas e de 30 em 30 minutos nas próximas 6 horas desse paciente. Tenho que deixar esse paciente monitorado com sinais vitais, monitorados, né, e manter controle da pressão arterial sistêmica e da glicemia. Vou suspender anticoagulantes, antiagregantes e não vou iniciar eles em 24 horas. Vou evitar a passagem de sonda nasogástrica, sonda nasoentérica, sonda vesical nas próximas 2 horas e não vou realizar procedimentos invasivos nas próximas 24 horas. Por exemplo, cateter venoso central, pelo risco de sangramento, né? Se esse paciente teve uma deteriorização neurológica ou geral, ou tem evidência de sangramento ativo, eu vou suspender imediatamente a trombólise desse paciente. Vou levar esse paciente imediatamente para a TC de crânio para investigar sangramento intracraniano. Se eu tenho sangramento, eu vou então realizar uma dose de ataque de ácido tranexâmico, né, 1000 miligramas EV em 10 minutos. Vou também fazer crioprecipitado, né, 10 unidades em 30 minutos com alvo de fibrinogênio em 150 miligramas desse litro ou mais e vou solicitar avaliação imediata, se disponível, da neurocirurgia e da hematologia. A trombectomia mecânica é outro tratamento muito interessante, se consiste então em um tratamento endovascular, então eu vou lá na artéria do paciente e vou desobstruir ela mecanicamente, através de um catéter endovascular. É um tratamento altamente eficaz,
com baixos riscos, né, com baixas contraindicações e efeitos colaterais, e ele vai ser utilizado em grandes artérias cerebrais. A gente vai falar deles de artéria cerebral média, basilar e carótida interna. E ele pode ser realizado, ó, com ou sem trombólise prévia. Então, se eu fiz trombólise e o paciente não melhorou, eu posso submeter esse paciente a uma trombectomia mecânica. Quais são as indicações de trombectomia mecânica? Eu vou ter então, né, se esse paciente tem uma oclusão de carótida interna ou artéria cerebral média na região proximal, né, que é a região M1, eu vou ter os seguintes critérios, né. Se esse paciente tem uma clínica relevante, ou seja, um NIS maior ou igual a 6, se ele tem um grau de funcionalidade prévia, também é relevante, então se não é aquele paciente que já está acamado, já tem síndrome de imobilidade, já está afásico, né, então se ele tem um grau de funcionalidade prévia, eu tenho que levar isso em consideração. Se ele tem um ictus menor que 6 horas, eu vou fazer isso em qualquer aspects, desde que não tenha edema cerebral relevante. E se é um ictus menor que 24 horas, né, então entre 6 e 24 horas, eu faço somente se o aspects for maior ou igual a 3. Quando eu falo de artéria cerebral na M2, né, na porção M2, eu tenho que ter então um aspects maior ou igual a 6, um ictus menor que 6 horas, e eu vou levar em consideração também se a clínica é relevante e se tem um grau de funcionalidade prévia. Na artéria basilar, eu tenho que ter então a clínica relevante, eu tenho que ter um P-aspects, né, que é da circulação posterior, maior ou igual a 6, um ictus menor que 24 horas e um grau de funcionalidade prévia também é importante. A cranioectomia descompressiva, eu vou utilizar então de modo profilático para pacientes que apresentam sinais de hipertensão intracraniana ou possibilidade, né, grande de ter esse quadro de hipertensão intracraniana. Então ele deve ser feito nas primeiras 48 horas em casos selecionados. Quais são esses? Paciente que está cursando com edema cerebral grave com desvio de linha média, paciente que tem um AVE extenso da artéria cerebral média, ou seja, um aspects, né, baixo ali, e condições clínicas, graves e neuroimagem compatível com o diagnóstico. Então, nessa imagem aqui a gente consegue ver que esse paciente tem uma grande área de isquemia cerebral, do território da cerebral média, tá, com edema. Então ele tem aqui grande desvio de linha média. Ó, a linha média dele tá aqui, né, e ó, pra você ver onde é que tá passando aqui o meio dos ventrículos. Então, realmente, ele tem compressão ventricular, apagamento de sulcos e giros. Então, é um paciente muito grave que ele tem que ser submetido a uma cranectomia descompressiva imediata. Tratamento conservador é aquele paciente que não conseguiu fazer os tratamentos anteriores. Eu vou então fazer, né? O tratamento padrão é AS, 2 comprimidos ao dia, e vou começar nas primeiras 24, 48 horas dos sintomas, tá? Se o paciente ele tem uma AVE leve ou minor, ou seja, uma NIS, né, menor que 5, ou ele tem um AIT de alto risco, está indicado fazer a terapia dupla. Eu uso o AS mais o clopidogrel por 21 dias. Faço inicialmente uma dose de ataque e depois faço uma dose de manutenção desses dois. Adicionalmente, eu posso também entrar com estatina de alta potência, como rosuvastatina e artovastatina, né, se esse paciente tiver indicação. Profilaxia para TVP e TEP. Então eu tenho que começar, né, a profilaxia, mecânica, né, então não farmacológica imediata, e a farmacológica eu vou começar ela quando? Então, se o paciente tem um AVE isquêmico, e ele não fez trombólise, eu posso começar a profilaxia medicamentosa de modo imediato, tá. Se ele teve um AVE isquêmico pós-trombólise, eu tenho que fazer uma TC em 24 horas, e essa TC não pode ter sangramento. Se não tiver sangramento, eu vou ter então indicação de começar a profilaxia para TVP e TEP. Se ele teve um AVE hemorrágico, eu vou então esperar 48 horas, vou fazer uma TC. Se essa TC mostra, estabilidade do quadro, eu posso então começar a profilaxia. E ressaltando, medidas não farmacológicas, como mudança de decúbito, compressão pneumática de membros inferiores, deambulação de modo imediato. Qual droga eu vou usar? Eu vou usar ou a heparina não fracionada ou a enoxaparina, tá? No caso da heparina, 5.000 UI subcutâneo de 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, e a heparina 40 miligramas por dia, subcutâneo também. Ponto muito importante e muito negligenciado: acompanhamento e reabilitação. Então o que eu tenho que fazer nessa fase? Tratei o paciente, tirei o paciente da fase aguda, vou agora tratar as complicações que esse paciente teve, reabilitar ele e acompanhar ele. Então, tenho que fazer o manejo da etiologia. Eu tenho que identificar e manejar a etiologia do paciente. Tenho que lembrar lá do ADACO, empregando medidas preventivas e profiláticas ao AVE, a fim de evitar recidivas. Tenho que fazer uma checagem ativa de queixas. Então, ver, né, quais foram as consequências que esse AVE trouxe cronicamente para o meu paciente. Faço também uma triagem neurofuncional, então um exame neurológico completo, incluindo testes como Montreal Cognitive, né, o MoCA, o Mini-Mental, o teste de caminhada, né, o TUG, e também a escala de Rankin. Se foi constatado alterações clínicas,
eu vou encaminhar então esse paciente para a equipe multidisciplinar, vou começar então o tratamento farmacológico e não farmacológico, buscando aí tanto a questão profilática desse paciente, como também aumentar a qualidade de vida desse paciente. A escala de ranking modificada, ela vai ter então, né, 6 etapas, 6 graus. Ela vai avaliar, o grau de incapacidade do paciente ou dependência funcional em atividades diárias após um AVC ou outras doenças neurológicas. Então, o ranking 0 é aquele paciente que está assintomático e o ranking 6 é aquele paciente que faleceu. Entre esses dois graus, nós temos aí, né, outras, graduações. Então, por exemplo, ranking 0, né, sem sintomas. Ranking 1 é aquele paciente que tem uma disfunção, eh eh, neurológica e tal, mas não causa, perda funcional nele. O ranking 2 é aquele paciente que tem, uma perda funcional leve. O ranking 3 é aquele paciente que ele tem uma perda funcional moderada. Então ele precisa muitas vezes, né, a ajuda de algum, por exemplo, uma bengala, né, então algum instrumento. O ranking 4 é aquele paciente que tem uma perda funcional grave, né, ou seja, aquele que precisa de muitas vezes de tratamento, utilizando, né, apoio de outras pessoas, utilizando instrumentos e etcétera. E o ranking 5 é aquele paciente que está totalmente desabilitado. Então aquele paciente que ficou totalmente acamado, né, infelizmente totalmente sequelado e precisa de cuidados constantes. E o ranking 6 é aquele paciente que vem a óbito. A investigação etiológica, então, ela se dá pelo mnemônico ADACO. Então, no A, né, eu penso em arteriosclerose de grandes e pequenos vasos. Vou, então, investigar com ultrassom Doppler de vasos cervicais e também posso fazer uma angiorressonância, uma angiotomografia de vasos intracranianos. A dissecção arterial, eu penso, então, né, em ultrassom Doppler de vasos cervicais também, tá? Eh, ou uma angiorressonância ou uma tomografia de vasos cervicais. Angiopatia, eu tenho que investigar então, né, se esse paciente é hipertenso, se ele está fazendo um tratamento adequado. Tenho que fazer angio-TC ou angiorressonância de vasos intracranianos, avaliar a diabetes desse paciente, avaliar o lipidograma desse paciente, tá, e outras causas de angiopatia. Cardioembólico, tenho que fazer eletrocardiograma, ecocardiograma, investigar chagas, investigar forama patente. Criptogênico, aí é aquele paciente que não teve, né, uma causa estabelecida e outros pensar em outras investigações conforme a suspeita. Então, se eu tenho suspeita de alguma, coagulopatia, vou fazer coagulograma e outros testes, né. Sorologias, por exemplo, para neurosífilis, punção lombar, né, LES também pode causar, enfim, fazer a investigação etiológica. A profilaxia secundária, então, ela é realizada da seguinte maneira: o AVC cardioembólico, eu vou então iniciar um DOAC ou avafaina para o paciente, 5 a 10 miligramas uma vez ao dia. Se é um AVE de outras etiologias, eu faço então o AS, né, de 50 a 325 miligramas uma vez ao dia, ou o clopidogrel, 75 miligramas, uma vez ao dia, tá. Adicionalmente, eu posso utilizar aí estatinas de alta potência, a depender do quadro do paciente. Eu vou começar essa profilaxia secundária quando? Se é um AIT, ou seja, não tem lesão em imagem, eu começo no mesmo dia. Se é um AVC leve, ou seja, com NIS menor ou igual a 4, eu começo aí em 2 dias. Lembrando que a AIT grave e AVC leve, eu tenho indicação de utilizar a terapia dupla, né. Moderado, então eu vou começar em 4 dias e grave em 7 dias. A gente quer começar aqui o quanto antes, a gente só vai postergar realmente se o paciente tiver, uma clínica incompatível aí com o início dessa profilaxia secundária. Então, nosso último slide, mas não menos importante, é a prevenção primária. A gente não pode esquecer sempre de buscar realizar, né, nos nossos atendimentos, a prevenção primária do AVE. Lembra lá que eu falei para vocês no início da aula, que o paciente que não tem fatores de riscos, ele tem uma chance de cursar com AVE mínima, né, praticamente nula. Então eu tenho que buscar estimular a alimentação saudável, práticas de exercício físico, controle de comorbidades, redução de fatores de riscos, prevenção farmacológica, tratamento de etiologias, rastreio de etiologias e também redução de estresse para esse paciente. Pessoal, é uma aula muito longa, mas basicamente o que vocês precisam saber sobre a VE foi dito nessa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem aí os seus comentários, seus feedbacks. Se alguém tiver algum acréscimo a fazer, também sempre é bem-vindo, né? E não esqueçam também de nos seguir em nossas redes sociais para continuar nos acompanhando, a ter acesso às nossas aulas. Estou sempre à disposição também a tirar dúvidas de vocês aqui nos comentários, nas redes sociais ou qualquer outro meio de contato.